Aqui com o meu CapCut aberto, eu vou em criar projeto. Vou renomear para a sigla da decupagem. Traço, nome da cliente. No importar, eu vou clicar com o botão esquerdo e vou selecionar o vídeo que a gente vai fazer os cortes. Vou vir em abrir. Vou clicar em cima do clipe e arrastar até a minha timeline. Aqui a gente consegue reparar que o vídeo mesmo começa bem nessa parte. Essa parte aqui não tem áudio, ó. Deixa eu dar um play. Não tem áudio, é só um dia de áudio. Então eu vou cortar aqui só pra descartar essa primeira parte. Aqui ele vai estar na proporção original que foi gravado o vídeo, que é na horizontal. Agora a gente vai deixar na vertical. Aí vai ficar essas duas barras, em cima e embaixo. Na escala eu vou aumentar, que é para esticar o vídeo e ele preencher toda essa parte. Pronto. Eu vou fazer o enquadramento e eu vou me basear na cliente, que é ela aqui. Então aqui na posição eu posso arrastar aqui pro lado. Vamos ver como é que fica. Vou tentar arrastar mais um pouquinho. Pronto. Pode ser assim. Vamos começar. Esse ano ainda, conhecendo a Aqui ele história tá dela. só apresentando ela. Ela começa a aparecer a partir daqui. Olá. Hello, guys. Tudo bem com vocês? Eu tô, sem microfone, ninguém vai me ouvir, né, gente? Eu tô destreinada, faz tempo que eu não vejo em podcast. Eu até falei, Gu, faz tempo que eu não aceito um convite para podcast, recebo muito convite, mas aí eu falei, não, agora eu não tô sem tempo, tô aqui, eu falei, eu faço questão. Então, de novo, Aí. hello, guys. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tô muito feliz com o convite, muito obrigada. Se eu bater aqui de novo nessa mesa, Não tem essa problema. mesa, você vai brigar comigo, né? Não, todo esse episódio aqui é seu, o estúdio é seu, os convidados, tá tudo aqui feito pra você, tá tudo Então, dominado. vamos pra cima. Cara, me conta o seguinte, que história é essa do metrô, a ascensão no digital? Você viu? Panfletava no metrô. Caramba! E hoje fatura milhões. O que é isso? Que O maravilhoso. que será que aconteceu? Na verdade, todo mundo tem um começo, né? Todo mundo tem um começo e o meu foi com R$600. Só que, imagina você começar. Aqui eu dei uma pausa porque ela começou uma nova ideia. Vamos voltar aqui. Pronto, eu vou apertar a letra F, que é para eu dividir um clipe ao meio, para eu saber mais ou menos onde inicia essa ideia dela. E vou apertar a letra M para adicionar um marcador, que ela está falando sobre o início dela. Então eu vou colocar alguma coisa para me indicar sobre o que ela está falando. Início no metrô. Vou dar um OK. Agora eu vou apertar a barra de espaço para dar um play de novo. Panfletava no metrô. Caramba! E hoje fatura milhões. O que é isso? Que O maravilhoso. que será que aconteceu? Na verdade, todo mundo tem um começo, né? Todo mundo tem um começo e o meu foi com R$600. Só que, imagina você começar uma empresa com R$600. Você não tem recursos, né? Você não tem muito o que fazer. Eu tinha uma salinha de 12 metros quadrados, um desejo absurdo de levar o inglês para mais e mais pessoas e R$600. E quando as pessoas falam, nossa, mas você tinha R$600? Como assim? É o que eu tinha na conta. Então eu decidi que eu ia fazer aquele negócio dar certo. Só que uma das maneiras que eu tinha de divulgar o meu produto, divulgar a minha escola, né, que eu chamava de escola, mas em 12 metros quadrados é uma sala menor, se bobear, é menor do que aqui onde a gente está. Acho que é menor que isso. Como que eu conseguiria divulgar isso? E eu tinha um aluno que trabalhava em gráfica e eu falei, olha, esse mês você não precisa me pagar mensalidade. Eu quero que você, por favor, imprima para mim este panfleto. Eu tenho ele lá na empresa ainda, num quadrinho, assim. Falei, eu quero que você imprima esse panfleto para mim, porque eu vou divulgar através disso aqui. Eu vou deixar nos escritórios, nos consultórios, onde vai gente, e vou entregar no metrô. Mas por que o metrô? Porque o metrô é um lugar de um fluxo muito grande de pessoas, e as pessoas ali, 6 horas da tarde, elas estavam extremamente cansadas, exaustas, e é um momento que seria mais fácil
de fazer com que elas se questionassem sobre a própria vida que elas estavam levando. Então eu pensei, cara, vou falar com essas pessoas, elas estão cansadas, de saco cheio, pegou metrô, talvez ônibus, né? Já deu para elas hoje. Se eu falar que o inglês pode mudar a vida delas, que ele pode ser um passaporte para uma vida diferente, de repente até para ganhar mais e ter o próprio carro ou trabalhar mais perto de casa, pode ser que eu consiga novos alunos assim. Só que a verdade é que isso me ajudou a crescer, mas também me ajudou a lidar com o não. Lidar com o não era um desafio, né? Porque eu chegava com o panfleto para a pessoa falava assim, não, obrigada. Não, obrigada. Não, obrigada. Eu falava, mas ninguém quer, mas peraí. Aí eu comecei a abordar as pessoas de um jeito diferente. Conversar, chegar conversando. Oi, tudo bem? Você fala inglês? Antes de entregar o panfleto. Porque se eu chegasse, é aquilo que a gente veste, né? Sim. Porque se eu chegasse, né, vestindo a camisa do panfletador, é assim que fala? Como fala isso? Acho que é do panfletador, entregador. Do entregador né? de panfleto, É. a pessoa não ia me receber muito bem. Mas se eu chegasse com um sorriso, felicidade, alegria e falasse, tudo bem, você fala inglês? Só um minutinho. Aí as pessoas me davam um pouquinho mais de atenção. E eu consegui entregar o meu panfleto e trazer essa pessoa para assistir uma aula gratuitamente, só para ela conhecer o método. E foi um sucesso, porque trouxe tanta gente que Sim. hoje me fez chegar até aqui. Agora, Cá, matematicamente, se você pegasse cada 10 pessoas no metrô, somente uma ia te responder yes, né? Eu sei falar inglês. Exatamente. Porque o Brasil, ele é fraquíssimo. A gente falou disso no primeiro episódio. E teve um dado que você me trouxe que eu fiquei, assim, abismado. Eu vou pausar aqui e como eu já consegui identificar mais ou menos onde ela finaliza a ideia, eu vou apertar a letra F para sinalizar isso. É bem quando ele começa a falar também. Para ela conhecer o método e foi um sucesso, porque trouxe tanta gente que hoje me fez chegar até aqui. Agora, Cá, matematicamente, se você pegasse cada 10... Agora, Cá... Aqui, letra F. Vou dar play de novo, apertando o espaço. Agora, Cá, matematicamente, se você pegasse cada 10 pessoas... Letra D, para acelerar isso, para a gente reduzir aí o nosso tempo de trabalho. 10 pessoas no metrô, somente uma ia te responder yes, né? Eu sei falar inglês. Exatamente. Porque o Brasil, ele é fraquíssimo. A gente falou disso no primeiro episódio. E teve um dado que você me trouxe que eu fiquei, assim, abismado. É o país com mais escolas de inglês do mundo e o país que um dos que menos falam. Isso é assustador, né? É um dado alarmante. Aqui eu vou colocar o marcador. Brasil é o país com mais escolas de inglês. Se você pegasse cada 10 pessoas no metrô, somente uma ia te responder yes, né? Eu É, sei falar inglês. exatamente. Porque o Brasil, ele é fraquíssimo. A gente falou disso no primeiro episódio. E teve um dado que você me trouxe que eu fiquei, assim, abismado. É o país com mais escolas de inglês do mundo e o país que um dos que menos falam. Isso é assustador, né? É um dado alarmante que a gente tem. Apertando o Ctrl e rolando essa roletinha do mouse, eu consigo dar zoom in e zoom out aqui na minha linha do tempo. Isso é assustador, né? É um dado alarmante que a gente tem, que o Brasil é hoje A gente pode chamar de linha do tempo, de timeline, tanto faz. um dos países onde mais temos escolas de inglês no mundo. Mas é um dos países onde menos se fala a língua. Eu acho que essa estatística ela é tão louca, ela é tão controversa, porque se tem muita escola, deveria ter muitas pessoas falando inglês. Lógico, pensando em extensão territorial, em número de habitantes, 210, 220 milhões de habitantes, a gente teria que ter aqui pelo menos uns 40, 30% falando inglês, com a quantidade de escolas de inglês que a gente tem, de métodos e coisas que transformam e promessas. Por que isso não acontece? Por quê? O que acontece que o brasileiro não consegue aprender inglês? Não é possível. Tem alguma coisa brasileira. Olha o que o brasileiro tá fazendo com o Aí a cara do brasileiro já tem meme de tudo com o Como que não aprende inglês? Um povo que se comunica bem, um povo que fala bem, um povo que entrega, que é acolhedor, que é comunicativo. Acontece que o inglês é muito mais emocional do que cognitivo. E hoje os métodos não olham para a questão emocional com carinho, com cuidado, que isso precisa, né? Que isso pede. Só para você entender mais ou menos. Quando a gente tá falando de o Brasil, seu país, com o maior número, um dos países com o maior número de escolas de inglês no mundo, a gente entende que talvez os métodos não sejam assim tão promissores como eles prometem ser. Primeiro erro, inglês é inglês. Inglês não funciona. Se funcionasse, 90% das pessoas que vocês conhecem estariam bilíngues. Até porque, aposto que até você que pode estar assistindo, já deve ter conhecido alguém que entrou numa escola de franquia, entrou numa escola de inglês, fez algum curso, um professor particular, já tentou. O jeito que é explicado para o adulto, que o brasileiro é diferente. Ele não começa a alfabetização aqui nas escolas. Eu tô falando, a maioria das escolas, existem escolas incríveis e muito boas e que podem entregar inglês para as crianças. Mas hoje não é a realidade da escola pública brasileira. Não. O inglês vai até o terceiro colegial. Exatamente. E muitas escolas particulares também não entregam inglês para os adolescentes, para as crianças. Aí o cara vai aprender inglês na fase adulta. E isso já é um problema. Porque ele pegou um método que é para ele aprender quando ele é criança, porque o método todinho, a base do método é pedagogia. Ou seja, inglês é inglês, é para ensinar crianças. Quando a gente tá lá, esse é o Will. O Will vai fazer tudo. Muito boas e que podem entregar inglês para as crianças. Mas hoje não é a realidade da escola pública brasileira. Não. O inglês vai até o terceiro colegial. Exatamente. E muitas escolas particulares também não entregam inglês para os adolescentes, para as crianças. Aí o cara vai aprender inglês na fase adulta. E isso já é um problema. Porque ele pegou um método que é para ele aprender quando ele é criança, porque o método todinho, a base do método é pedagogia. Ou seja, inglês é inglês, é para ensinar crianças. Para os adolescentes, para as crianças. Aí o cara vai aprender inglês na fase adulta. E isso já é um problema. Porque para os adolescentes, para as crianças. Aí o cara vai aprender inglês na fase adulta. Para as crianças. Aí o cara vai aprender inglês na fase adulta. E isso já é um problema. Porque Letra F, M.
aprender inglês na fase adulta. Mas aí o cara vai aprender inglês na fase adulta. Isso já é um problema. Porque ele pegou um método que é pra ele aprender quando ele é criança, porque o método todinho, a base do método é a pedagogia. Ou seja, inglês é inglês, é pra ensinar crianças. Quando a gente tá lá, esse é o Will. O Will vai fazer... Hi, hello, my name is Will. Hi, my name is Will. Aí eu falo, o quê? Meu Deus do céu, não tô entendendo nada. A pessoa fica perdida. Porque pro adulto, ele aprende de um jeito totalmente diferente. Então o adulto, ele entra pra aprender com um método que é bom pra ensinar crianças. É a receita do fracasso, não vai dar certo. E é o que acontece com a maioria das pessoas. Elas começam a fazer inglês, mas elas não veem resultado. Elas não veem... elas começam a achar que o problema são elas. Porque ninguém nunca se questionou. Por que eu não tô aprendendo? Mas ninguém também aprende. Não é possível que inglês seja esse bicho de sete cabeças. Fala-se inglês no mundo inteiro. Qualquer lugar que você vá, as pessoas falam inglês. Grandes cidades, pode ser até a Espanha, tem gente que fala inglês. Na Itália tem gente que fala inglês. É o idioma dos negócios, é o idioma das negociações, das transações internacionais. Como que as pessoas aqui no Brasil não falam inglês? Por quê? Porque elas deixam pra aprender depois de adultas e adulto não aprende inglês em inglês. Ele precisa de coisas com base na andragogia, que é pra ensinar adultos, não na pedagogia, que é pra ensinar crianças. Então a gente já começa com o método lá dentro da sua rede. Já é diferente. E aí, até falando em andragogia, como é que você hackeou o modelo? Como que as pessoas aqui no Brasil não falam inglês? Por quê? Porque elas deixam pra aprender depois de adultas e adulto não aprende inglês em inglês. Ele precisa de coisas com base na andragogia, que é pra ensinar adultos, não na pedagogia, que é pra ensinar crianças. Aqui ela terminou de falar sobre esse assunto, de que tem uma diferença de quando você aprende enquanto adulto e uma diferença quando você aprende enquanto criança. Hackeou o modelo adulto de aprender. Em andragogia, como é que você hackeou o modelo adulto de aprender, né? De ensinar, na verdade? Através da minha própria dificuldade. Eu tinha muita dificuldade de aprender inglês, não conseguia, cara. Não dava pra fazer sentido pra mim. Eu entrava nas escolas, e aí começava aquele negócio de inglês, aquela professora super descolada, falando, né? Aquela coisa meio adolescente, meio de... Mas, cara, que não fazia sentido nenhum pra mim. Eu falava, gente... Aí ela vinha me perguntar e eu ficava desesperada, porque eu nem entendia o que ela tava falando. Eu não sabia o que eu tinha que responder. E eu sempre gostei das coisas muito racionais, assim, muito lógicas, sem fazer sentido pra mim. Senão eu não conseguia absorver. E aí o que acontecia? Eu não focava, não prestava atenção, eu dispersava muito durante as aulas. Isso, assim, foi se estendendo, eu gastava muito dinheiro, investia muito nisso e não tinha resultado. Chegou uma hora que eu falei, eu preciso aprender inglês, eu quero ser médica. Eu tenho que levar esse negócio a sério. Eu preciso encontrar uma forma de fazer esse negócio entrar na minha cabeça. Se tanta gente fala inglês, por que eu não posso falar inglês? É uma coisa errada. E aí eu conheci uma mulher que dava aula lá no meu bairro, né? Eu sou da Zona Norte de São Paulo. Ela dava aula lá no meu bairro e ela dava aula através do português. Ela ensinava em português, com um método muito legal. E aquilo fez tanto sentido pra mim que eu comecei a entender que inglês era muito mais simples. A gente passa perrengue pra aprender inglês, não é possível, alguma coisa tá errada nos outros métodos aqui. Eu falei, mulher, você é maravilhosa, que é isso? E aí eu desisti de ser médica. Eu falei, eu não quero mais ser médica, eu quero ser professora de inglês. Porque assim como eu tenho dificuldade, outras pessoas também devem ter. E eu vou levar o inglês pra mais pessoas. Um ano e meio depois eu tava dando aula de inglês. Com essa aula que você passou lá dentro. Com esse método, né? Não necessariamente um método, mas aprendendo através do português, eu consegui, em um ano e meio, entender inglês suficiente e começar a dar aulas de inglês em escolas de franquia. Então você correu um tempo ali entre as escolas. Corri, E como nossa, e como você se deparou com essa maioria dessas escolas que já... então você correu um tempo ali entre as escolas. Corri, e como que nossa, você muito tempo. E como você se deparou com essa maioria dessas escolas que já entregavam toda a apostila em inglês e cobrava de você o lance em inglês? É terrível, né? É terrível. Eu fazia assim, eu esperava, eu recebia as ordens. E como você se deparou com essa maioria dessas escolas que já entregavam toda a apostila em inglês e cobrava de você o lance em inglês? É terrível, né? É terrível. Eu fazia assim, eu esperava, eu recebia as ordens da coordenação, do corpo pedagógico e tal. Chegava em sala de aula, falava, gente, é o seguinte, pode fechar a fechar. porta, que vocês vão aprender esse negócio aqui como vocês nunca viram antes. E o pessoal me amava. Quando falavam de mudar de turma, mudar os professores, era abaixo assinado. Não, essa mulher não sai daqui. Essa mulher sai daqui, pelo amor de Deus, porque eu passei a vida inteira pra aprender. Eu entregava inglês desse jeito pras pessoas, eu criava métodos, eu criava maneiras. Eu entendia que as pessoas, cada um se comunica de um jeito. Tem gente que é muito mais extrovertido, tem gente que é mais, né, mais tímido. E todo mundo pode aprender inglês, você só precisa saber uma maneira de se comunicar com aquela pessoa. E isso me deixou tão em evidência que eu comecei a ter mais espaço nas escolas de inglês. Tanto que tem um dia que foi muito engraçado, nem posso falar o nome da escola, mas teve uma mulher que ela gerenciava o padrão de qualidade das franquias. E ela foi assistir uma aula lá na franquia que eu trabalhava. Adivinha a aula de quem? Ai, pega essa professora, porque ela tem muitos alunos e tal, não sei o que, vamos ver como ela tá. Gente, e aí eu tinha que dar aula dentro do método. Quem sabia? Eu não sabia. Eu não sabia nada dentro do método. Eu não fazia as repetições, não fazia o que tinha que fazer. Eu fui reprovada. Padrão de qualidade zero. E aí queriam me tirar. E eu falei, meu Deus. A galera adora a aula dela porque ela não pega no pé deles. Exatamente, só que a galera tava tendo notas muito boas. E estavam se desenvolvendo muito bem. E a minha mulher não conseguia me tirar. Por que não conseguia me tirar? Porque a galera tinha resultado. Eu falava, gente, peraí, vamos lá, eles não têm que ter resultado, eles não têm que aprender. Não é isso que mantém o aluno na escola. Estão aprendendo, olha aqui, tá? Mas você não está seguindo o método. Eu falei, mas eu vou seguir, calma, me dá só mais um tempo, eu demoro um pouco pra aprender as coisas. Eu jogava essa. Mas eu tava desesperada, eu nunca contei nenhum podcast. Porque eu tava com receio, falei, já será que alguém vai saber disso, né? Mas hoje eu sei que não tem nenhum problema, então eu tô contando aqui em primeira mão. Foi um desafio isso daí, essa Até história porque você vai comprar essa rede daqui a pouco e eu não colocar o sei, seu método. mas eu não sei se essa rede existe ainda, eu nunca mais vi escola. Embora o método fosse muito legal. Pra crianças e adolescentes, ele arrasa. Mas pra adultos não funciona. Agora, cara, tem um lance que é assim, eu sou muito seguro, eu gosto de me comunicar, mas eu não aprendi inglês. Mas acho que porque eu não dei foco. Eu sou muito seguro, eu gosto de me comunicar, mas eu não aprendi inglês. Mas acho que porque eu não dei foco. Não, você sabe que eu tive um cargo que era Digital Transformation Officer. E eu não falava nada de inglês. Eu sei um pouquinho, eu me viro, mas assim, aquela mentira de LinkedIn, sabe? Eu tô no intermediário, mentira, eu tô no básico. Só que eu sinto que a grande maioria que sabe, na hora do vamos ver, de se expor, principalmente corporativamente, morre de medo do que os outros vão achar do sotaque,
Eu sou muito seguro, eu gosto de me comunicar, mas assim, aquela mentira de LinkedIn, sabe? Eu tô no intermediário, mentira, no básico. Só que eu sinto que a grande maioria que sabe, na hora vão ver, se for principalmente corporativamente, morre de medo dos outros vão achar do sotaque do que sabe, do que sabe da composição de frase. E eu acho que trava alguma coisa nessas pessoas e não sai mais nada. A pessoa tem às vezes 10 anos de inglês, fala super bem, mas na frente dos outros é uma negação. Tem alguma coisa da andragogia que prova aí ou não? Vamos entender. Por que você tem medo de falar inglês? Você tem medo de falar inglês? Não é especificamente do medo de falar inglês. O medo não é de falar inglês. O medo é do que vem depois. O medo é do julgamento. O medo é de... Porque, entenda uma coisa. Quando você vai falar inglês, ou até mesmo falar em público, você tá colocando em risco todo o seu capital social que você construiu no decorrer de uma vida. E isso, nem todo mundo sabe lidar com essa vulnerabilidade, esse estado de vulnerabilidade que a gente entra quando a gente vai falar inglês, principalmente pra quem tá começando. E um outro ponto que faz com que as pessoas travem pra falar inglês é que na hora que ela fala inglês, aquilo gera tanto estresse pra ela, Sim. que o corpo dela é inundado de cortisol. O que é o cortisol? O hormônio do estresse. E ninguém, sob o efeito de um cortisol, de uma adrenalina, consegue fazer o quê? Consegue entregar a mensagem, raciocinar. É a mesma coisa. No teu idioma nativo mesmo, no português. Imagina que você discute com alguém, agora. A pessoa vem e fala um monte de groselha pra você. Fala, você é isso, você é aquilo, você não tá esperando, você fica em choque. Por que você fica em choque? Porque o teu corpo, o seu cérebro, ele começa a preparar o teu corpo pra duas coisas: fugir e lutar. Não pra raciocinar, então, E argumentar bonitão. Aí você chega na tua casa, você vai tomar um banho, aí você tá lá relaxado, você fala, por que eu não falei isso pra aquele filho da mãe? Por que você não falou? Não falou porque você estava sob o efeito do cortisol da adrenalina. É isso que acontece, que faz com que as pessoas travem pra falar inglês também. Não é o inglês. É o estado que você te alerta, que o teu corpo fica todas as vezes que você precisa falar inglês. Por quê? Porque você tem medo do quê? Do julgamento, medo do que vem depois. Você não está focado em entregar a mensagem, você está focado no quê? Na opinião do outro. Então você tá dando a tua caneta na mão do outro, falando, escreve minha história. Entende? Quando você começa a entender mais, ter mais autoconhecimento, investir em inteligência emocional, você começa a ver que esse controle tá na tua mão. Você não pode dar esse controle na mão do outro. Que se dane os outros. Que se dane o que os outros vão pensar. Que se dane a sua pronúncia. Quando nós estamos tentando falar inglês, ou estamos falando inglês, nós falamos dois idiomas, estamos na condição de bilíngue. E o outro tá na condição de, poxa, de ser agraciado pela sua boa vontade de falar com ele no idioma dele. Você entendeu? Então a gente tem que mudar a forma como a gente vive. Tudo é ponto de vista. É a maneira como eu vejo as coisas. Eu tô vendo dessa maneira aqui agora porque eu tô focado no medo. Mas se eu focar, que eu sou incrível, que eu estou tentando me comunicar no outro idioma, e focar em autoconhecimento, o que eu tô ganhando? Eu tô ganhando uma habilidade de me comunicar no outro idioma. Porque inglês o que é? É um jogo de palavras, é uma ferramenta de comunicação. Sim. Agora, do seu método, quanto tempo você... Agora, do seu método, quanto tempo você ficaria acolhendo as pessoas e trabalhando esse lado emocional? Do seu método, quanto tempo você fica ali acolhendo as pessoas e trabalhando esse lado emocional da parada? Tá. Vamos entender que no método de Institutos Famosos, hoje, ele é meio a meio. Ele é metade inteligência emocional e ele é metade o foco no inglês. Por quê? Todos os exercícios, por exemplo, você entrar no intensivo comigo, no intensivo ao vivo ali comigo, você já começa a entender que todos os exercícios têm um porquê. A gente tem exercícios que a pessoa não precisa nem entender a frase, mas ela precisa saber responder de acordo com o que ele vem primeiro, que é auxiliar. Por quê? Tem uma explicação lógica por trás disso. Pra fazer com que o cara engane o próprio cérebro, treine o próprio cérebro. A gente tem uma técnica que a gente usa pra pessoas que travam muito pra falar inglês, que são muito travadas. E a gente usa essa técnica através de um exercício que é usar. Esse exercício existe mundialmente, mas a técnica que criou fui eu. Eu chamo esse exercício de talk for a minute. O que quer dizer? Fale por um minuto. O que acontece? Quando você começa a falar por um minuto na frente de outras pessoas, nos primeiros 20 segundos você vai bem, porque você ainda tem um repertório rápido, né? Você consegue acessar rapidamente. Passou isso, você vai travar. Só que quando você trava, o teu foco vai pra onde? A trava. Meu Deus, travei. E agora? E agora? Saco, e agora? O que vai acontecer? Existe uma técnica que eu criei, que a gente faz com que o aluno, ao invés de travar neste momento, ele consiga usar a técnica e retomar em poucos segundos o assunto do que ele estava falando. E a galera quando faz exercício, eles ficam, meu Deus do céu, será que eu consigo usar isso pra falar em público também? Será que eu consigo pra falar outros idiomas? Serve pra qualquer idioma, pra qualquer situação, pra quem fala com outras pessoas. Por quê? Porque o cérebro é um foco só. Se ele tá focado em entregar a comunicação, beleza. Agora, se você travou e ele parou de focar na entrega da comunicação e começou a focar em outras coisas, no que o outro tá pensando, no que o outro, como você tá sendo avaliado, ele parou de pensar no inglês. Então a técnica, ela traz você de volta pra caixinha do inglês, imagina, né, várias caixinhas, volta pra caixinha do inglês, larga a caixinha do julgamento e você rapidamente retoma o foco e consegue entregar. Os alunos ficam chocados, falam, meu Deus, Sim. funcionou comigo, tô muito feliz, é muito legal. Isso tem a ver com o lance aqui dentro? Muito legal. Isso tem Legal. Isso tem a ver com o lance que dentro da nossa língua, a vírgula, ela dá o sentimento de pausa e de raciocínio. Tem alguma coisa ali dentro dessa técnica? Não, tem essa técnica, não tem nada disso mesmo, é só você saber voltar pro foco. Tá. Retoma o foco, é só isso, né? Mas a gente não tem nada em relação à pausa, a vírgula, não, é só simplesmente pra você retomar o foco. Porque dentro do português a gente consegue se usar bem a vírgula em si, consegue ir discorrendo, né? Sim. Eu queria te fazer outra pergunta. Claro. Dentro do método, quando você está construindo isso, eu queria pegar o extrovertido e o introvertido. Porque aí eu acho que tem outras... Quando você está construindo isso, dentro do tá construindo isso, eu queria pegar o extrovertido e o introvertido. Porque aí eu acho que tem outras coisas ali que podem atrapalhar. Tá. Por exemplo, numa reunião corporativa, tem todo aquele julgamento de a qualquer momento que eu errar pode ser que eu seja demitido, que vão achar que eu não falo inglês, você viu fulano, podem usar isso contra a arma comigo. Aí tem lá o medo do julgamento. Mas também tem assim, a forma que você coloca a conversa pode dar um rumo completamente diferente dentro do inglês. Ou não. O nosso que é, o português que é mais falado, o alemão, o italiano, sabe? Onde que eu quero chegar? O jeito que a gente se expressa, tropical, no inglês faz falta. Pra quem é muito introvertido, se você for aqui num inglês muito serinho, muito calmo, muito brando, ou num inglês meio macarrônico aqui assim. Vamos entender que o inglês é uma ferramenta de comunicação. Tá. Né? Se é uma ferramenta de comunicação, eu vou usar ela da maneira como eu uso o meu idioma nativo. Ou pelo menos vou tentar. Isso é bom, isso é péssimo. Por que é bom? É bom porque você muito mais rapidamente, na técnica certa, no método certo, está falando inglês também quando você fala português. Pessoas que são mais comunicativas serão mais comunicativas em inglês também, porque elas vão ter já lidado com medo de errar, então elas vão conseguir se expressar com mais clareza. Porém, é péssimo porque existe um desencontro de identidades. A identidade que eu tenho, que eu apresento aqui, olha só, como a Carol fala, ela gesticula, faz não sei o quê. Eu não consigo encontrar essa mesma identidade de inglês, porque as palavras não têm nem o mesmo significado emocional pra mim. Então se a gente estivesse fazendo esse podcast em inglês, teria um outro tom. Tem Carol. outro tom, tem outro tom, tem outro tom de voz. Ah, Tem uma outra, Carol. Então essa construção do personagem, dessa nova persona que a gente usa em outros idiomas, faz toda a diferença. Só que o que acontece? Pessoas, às vezes, quando elas veem essas duas identidades,
traz, né, esse desencontro de quem eu sou realmente no português, que eu já estou acostumada, e eu já tenho, né, sempre uma resposta positiva do público, todo mundo fala que eu falo muito bem, que gosta do que eu falo, eu sou engraçada, eu não sou engraçada, eu não encontro isso no inglês, pro cérebro, ele soa como algo negativo, ele olha lá, ó, não tá legal, não tá bom. E isso dispara em você vários gatilhos de coisas que você já viveu antigamente, então a gente não sabe se você de repente teve uma infância, você era muito criticado, onde as pessoas falavam pra você, fica quieto, de boca fechada, você tá valendo mais, sabe? Esse tipo de coisa que a gente ouvia, você não é bom em nada, quando era criança, são gatilhos que, e não encontrar essa mesma pessoa, são disparados e faz com que, na hora eu trago. Por isso que tem pessoas que estudam por anos e elas não se desenvolvem em inglês, elas não conseguem evoluir no inglês porque elas não conseguem encontrar aquela mesma identidade que elas têm no português. Mas não tem como a gente construir duas pessoas totalmente iguais, porque o significado das palavras em inglês, ele tá sendo construído ainda, emocionalmente falando. Se eu falar assim, caramba, que saco, sabe? Uma interjeição, por exemplo, qualquer coisa assim. Em português eu vou gesticular e vou fazer cara, porque eu já aprendi isso desde pequeno. Quando a gente tá com dor, você fala ai, né? Você não fala ai, né? Tudo, ai, tem dor de ai, tem cara de dor de ai, né? Tem cara de oba, entendeu? Isso precisa ter em inglês também. Então a gente dá esse significado para as palavras em inglês para ir construindo também essa nova persona em inglês. E isso é uma questão que a gente precisa aprender a lidar. Até porque o hello do inglês a gente não faz olá. Olá, né? Quem Olá, seu nome é Ted? Sim, meu nome é Ted. A gente não usa, tá vendo? É um significado diferente. O hello já traz um significado diferente, emocional também, né? Agora me conta, só fazendo um parênteses, eu sei que você voltou do Canadá recentemente. Voltei. Você não deve nem ter terminado de desarrumar a mala, né? Faz pouquinho tempo mesmo. Tá quase O terminando. que você fez lá no Canadá? O que você foi fazer pra galera entender? Duas vezes por ano, nós levamos grupos daqui do Brasil, de alunos brasileiros, para fazer o intercâmbio fora do país. Legal. Precisa aprender a lidar. Até porque o hello do inglês a gente não faz olá. Olá, né? Quem Agora me conta, só fazendo um Canadá recentemente. Voltei. Você não deve nem ter terminado de desarrumar a mala, né? Faz pouquinho tempo Tá mesmo. quase O terminando. que você fez lá no Canadá? O que você foi fazer pra galera entender? Duas vezes por ano, nós levamos grupos daqui do Brasil, de alunos brasileiros, para fazer o intercâmbio fora do país. Legal. Nós já tínhamos ido para Londres 2 outras vezes e agora decidimos que iríamos em outro destino. Mas por que eu podia começar aqui? Por que eu troquei? Primeiro, porque o Canadá é um dos países mais legais para se aprender inglês. Segundo, porque as pessoas no Canadá, elas são extremamente receptivas, easygoing, que a gente fala, né? Talkative, são pessoas comunicativas, as pessoas, você chega lá, hey, welcome to Canada! Eu falo, meu Deus, que felicidade me receber essa, né? Eu tô acostumado com a imigração dos Estados Unidos, você é quase chutado de lá. Então, eles são muito felizes. E o Canadá é muito legal também, porque o inglês é limpo, sabe? Não é, o inglês britânico tem algumas dificuldades, pode ser lindo, pode ser o que você quiser, mas é um desafio. Ele é mais Caxias. É um desafio. O inglês americano, eles têm aquelas intercorrências de sotaques, do Texas, Nova York e tal, mas Brutalidades, né? exatamente, e muitas gírias. Então, mas é a minha preferência, o inglês americano tem o meu coração. Agora, no Canadá é um inglês limpo, parece que lá todo mundo quer te ensinar inglês, até nas ruas. Então é muito legal isso. E você lá, você pode trabalhar, eles fazem questão de te ter no país, então você é muito bem recebido em todos os momentos, a comida é muito boa, o estilo de vida é muito saudável, os lugares são muito confortáveis, aconchegantes. Parece que a cidade é uma cidade projetada, Toronto, por exemplo, né? É um lugar projetado para te receber. É maravilhoso. Então, por isso a gente leva grupos de intercâmbio de alunos aqui para fazer um intercâmbio de 2 semanas. Um intercâmbio, mas só 2 semanas é suficiente? São pessoas que já estudam inglês aqui e querem estar imersas por 2 semanas porque não tem tempo para fazer mais. Lógico que quanto mais tempo você estudar fora, melhor vai ser para você, se você já tiver uma base. Senão, você vai perder tempo e rasgar dinheiro. Agora, cá, pensando que a gente foi com uma galera pro Canadá, toda vez que eu escuto sobre a possibilidade de ir pra um país estudar, todo mundo fala assim, fuja dos brasileiros. Não fique com os brasileiros. E a gente tá falando uma pegada emocional, de acolhimento, de deixar a pessoa tranquila, de ela destravar. E quando você vai pra um outro país, que ninguém fala a sua língua, é automático que você vai procurar o primeiro brasileiro pra te acolher. Lógico. O que você acha disso? Se eu for pra Califa agora, encontrar um monte de skatista lá, não fique com os brasileiros. E a gente tá falando sobre a possibilidade de ir pra um país estudar, todo mundo fala assim, fuja. Tempo e rasgar dinheiro. Agora, cá, pensando que a gente foi com uma galera. Agora, cá. Agora, galera pro Canadá, toda vez que eu escuto sobre a possibilidade de ir pra um país estudar, todo mundo fala assim, fuja dos brasileiros. Não fique com os brasileiros. E a gente tá falando uma pegada emocional, de acolhimento, de deixar a pessoa tranquila, de ela destravar. E quando você vai pra um outro país, que ninguém fala a sua língua, é automático que você vai procurar o primeiro brasileiro pra te acolher. Lógico. O que você acha disso? Se eu for pra Califa agora, encontrar um monte de skatista lá, só viver com esses caras, eu não vou aprender inglês? Ou o fato deles me acolherem e a gente trabalhar bem, eu vou aprender inglês? Olha, você tem que ver o que você tá buscando. Se você tá buscando conforto emocional, ou se você tá buscando se desenvolver no idioma. É o propósito. É óbvio, se você se relacionar com muitos brasileiros fora do país, a tendência é que vocês falem O tempo todo? em português. E aí você tá fazendo o quê? Você não está investindo seu tempo em aprender inglês. Agora, se você se meter com um monte de gringo, seja canadense, americano, chinês, indiano, tudo junto. A língua comum ali é o inglês, é óbvio que você vai se forçar a falar mais Civirex. inglês. Civirex, não tem como ser diferente. Então, se você quiser ir pra Califórnia, veja exatamente quais são os seus objetivos. Se meu objetivo é aprender inglês, eu vou evitar, pelo menos quando tiver com essa galera, deixar claro os meus limites. Deixe claro os seus limites. Eu vim aqui só pra aprender inglês, então eu quero falar inglês. E busque o conforto emocional em alguns momentos com as pessoas, quando você sente saudade de ouvir o português. A gente sente essa saudade, a gente sente homesick, eu falo, né? Que não é só de casa, saudade de casa do país, a gente sente saudade da comida, se você tem saudade de ouvir a maneira como a boca pronuncia as palavras em português. Então, isso é muito importante. Você tem que ter esse conforto emocional, mas também tem que ter o equilíbrio aí entre aprender inglês e ficar com brasileiro. Eu lembro que eu fui uma vez pra Califórnia e uma amiga Tem que ter esse conforto emocional, mas também tem que ter o equilíbrio aí entre aprender inglês e ficar com brasileiro. Eu fui uma vez pra Califórnia e uma amiga minha tava lá, uma amiga nossa de casal. E aí assim que ela encontrou, ela falou, nossa, eu tava louco pra falar pi, e depois falar pi, começou a soltar um monte de palavrão. Ela falou, fala uns também, que eu tava louca pra escutar um pouco de palavrão em português. Eu tava desesperado, porque até a expressão americana, muita gíria em si, foi deixando ela distante do português. Mas ela tava falando super bem, isso ajudou Lógico, bastante. A gente pode ter uma imersão teacher dos famosos assim, mais profunda de meses, dentro de uma casa ou de uma escola em outros países ou não? Passa por você? Essa ideia é uma ideia que a gente já vem trabalhando isso. Inclusive, vou dar um spoiler aqui. Ai, A boa. gente vai fazer isso muito provavelmente dentro da Disney. Que legal. Então a gente já tá. Também porque eu tava louca pra escutar um pouco de palavrão em Ainda essa experiência aí pra levar a galera pra Disney durante o dia. A gente de manhã, né? A gente faz o horário das nossas aulas e à tarde nós vamos pra uma imersão. Então você vai conhecer, a gente tá tentando isso com a Disney, pra você conhecer os bastidores, pra você poder pra níveis mais avançados, claro. E pra níveis mais básicos, vamos passear no parque, vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente viu durante o dia. A Disney é um lugar, a Flórida em si, né? Orlando, Kissimmee, é um lugar de encantamento. Então trabalhar um intercâmbio, né? Um intercâmbio high ticket pra galera que é
fã de Disney também, a gente pode trazer muito encantamento. Encantamento é um dos nossos valores principais, né, como empresa. Então, eu acredito que unir isso com a Disney é trazer algo muito diferenciado. Até hoje eu nunca conheci uma empresa que fizesse isso. E uma que eu vi que fazia algo parecido não me encantou, não me agradou. Então, se não me encantou nem o que a pessoa tá vendendo ali, muito menos a experiência com eles lá. Eu já conheci alguns que fazem tipo uns detox aqui dentro do Brasil mesmo, né? Te coloca numa casa e você fica lá quietinho por uma semana, é proibido falar português. É legal, mas o cérebro sabe que você não está fora. É. Então, ele não liga o modo sobrevivência. Isso é Não tem fato. fogos à noite, tipo. Exatamente, não tem fogos à noite, não tem um scrambled eggs de manhã, bacon eggs, essas coisas. Mas tem um ponto que é importante de trazer. Nós vamos fazer uma imersão agora, tá? Que é pra pessoa destravar o básico em 3 dias. Saia do básico em 3 dias. Garantido. Saia do básico em 3 dias. É uma imersão ao Really? vivo. Podemos até fazer um podcast lá Aí, dentro. boa, É uma já tô imersão dentro, ao vivo, é um evento de 3 dias, onde as pessoas vão estar ali comigo. Saia do básico, tá? Que é pra pessoa que você não está fora. É. Então ele não liga o modo sobrevivência. Isso é Não tem fato. fogos à noite, tipo. Exatamente, não tem fogos à noite, não tem um scrambled eggs de manhã, bacon eggs, essas coisas. Mas tem um ponto que é importante de trazer. Coisas. Mas, tá? Que é pra pessoa. Nós vamos fazer uma imersão agora, tá? Que é pra pessoa destravar o básico em 3 dias. Saia do básico em 3 dias. Garantido. Saia do básico em 3 dias. É uma imersão ao Really? vivo. Podemos até fazer um podcast lá Aí, dentro. boa, É uma já tô imersão dentro, ao vivo, é um evento de 3 dias, onde as pessoas vão estar ali comigo, com a minha equipe, com convidados, com profissionais em oratória, profissionais em desenvolvimento de fala, fonética, um monte de outras coisas que as pessoas precisam para falar inglês com segurança. Então a gente vai levar o que a gente já faz no online ao vivo, lembrando que nós estamos na contramão do mercado, eu trabalho com cursos ao vivo, curso gravado a gente tem também. Tem, porque a gente atende uma fatia pequena do mercado que exige, precisa, porque não tem horário para fazer ao vivo. Mas o que transforma é ao vivo. Olho no olho. É olho no olho. Gente, Empresa de gente. comunicação, comunicação e socialização. Quanto mais você se comunica, melhor você fica. Eu não aprendo a falar um idioma sem ter me colocado à prova, em prática disso. Como você quer assistir vídeos? Verbo to be, I am, you are, eu sou, eu estou, você é, você está. Gente, daqui a pouco você não pratica, você esquece, não faz sentido nenhum curso gravado. Sim. E outra, se der chance da gente boicotar, a gente boicota. Boicota. É. Você assiste tudo de uma vez. É engraçado. Por que eu percebi que eu não poderia ter mais... o momento em que eu decidi que eu não poderia ter mais curso gravado. Uma menina entrou em contato comigo e falou assim, uma mulher, na verdade, 30 e poucos anos, falou assim, eu tô fazendo teu curso. E o módulo avançado não liberou pra mim ainda. Aí eu falei, não liberou? Que estranho, o curso já tá tudo feito. Por que não liberou? E a data de compra? Ah, eu comprei, ela me deu 15 dias atrás. Aí eu falei, não vai liberar. Porque entende que você não está preparada ainda pra chegar no avançado. Ela, mas eu quero, mas eu exijo. Eu falei, calma, a gente libera pra você, a questão não é essa. A questão é que se eu bater um papo com você agora em inglês, você tá na primeira aula do Wendy, você não aproveitou nada. Você tá com a falsa sensação de que você é um nível avançado, mas eu tenho certeza absoluta que em 15 dias você não é. Tem que olhar o LinkedIn dela, provavelmente mentiu. Não, mas olha, eu tô curioso. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, posso te dar de presente a minha imersão? Aí ela baixou um pouco a bola, porque ela tava bem brava, né? Ela baixou um pouco a bola e falou, não, tudo bem, vamos ver. Tá, eu falei, é ao vivo, você vai estar comigo com a minha equipe. Aí eu falei pra ela, dia tal, começa e tal. Ela entrou. Ela não evoluiu no curso gravado. Ela entrou no primeiro dia do básico sem saber aquelas coisas que a gente tava dando ao vivo. E em 2 meses, ela conseguiu evoluir muito mais do que assistir um curso completo gravado. Eu virei pra minha equipe e falei, acabou o curso gravado, senão a bosta não funciona. Aí eu tenho uma pergunta pra ti. Provavelmente você não. É muito difícil conseguir aula contigo. Eu acho que tá bem. Já era raro quando a gente conversou. Agora deve ser praticamente impossível. Se alguém quiser, é high ticket mesmo, tá? Pra conversar com a braba é caro. Mas aí, como é que você faz pra escalar? Você tá fazendo um exército de Carol? Eu tô fazendo várias carolzinhas. Carolzinhas, Eu mantenho a identidade, né? A genialidade dos meus professores. Eu tenho uma equipe hoje que vem crescendo, aliás, a cada dia a gente contrata. Mas aí, como é que você faz pra escalar? Você tá fazendo um exército de Carol? Exército de Carol? Eu tô fazendo várias carolzinhas. Não, Carolzinhas, brincadeira. Eu mantenho a identidade, né? A Genialidade dos meus professores. Eu tenho uma equipe hoje que vem crescendo, aliás, a cada dia a gente contrata mais professores. Eles entram num tempo de treinamento, até entender o método, ver o que tá por trás. Eu dou aulas intensivos ainda, intensivo básico. Eu acho que é importante a pessoa nesse primeiro curso, nesse primeiro contato com a empresa, ela ser recebida por mim, ser atendida por mim. Até porque, se eu sou a criadora do método, eu ali na função de facilitadora dele também, não adianta. Pro básico, eu sempre vou trazer, até que tem alguém tão bem treinado quanto eu sempre vou trazer coisas que, insights, até pra ir melhorando o método, porque hoje a gente tem tanta coisa que vai mudando, pode ver que na internet tudo muda tão rápido. Então, os primeiros níveis sempre vão, até posso garantir que até o final de 2025 todos os primeiros níveis ainda são comigo. Então, o básico, a pessoa tá sendo atendida por mim. Só que ali a gente tá falando de aulas em grupos de 300, 500 pessoas. Só que isso não muda a tua experiência. Por que não muda a tua experiência? Eu vou explicar. Porque os exercícios que você vai fazer de conversação, você vai fazer em grupos de 3 e 4 pessoas. E a gente te prepara. Olha o insight. Quando eu fui fazer um intercâmbio agora, eu assisti aula em várias turmas pra entender como que funciona a lógica, né? Dos 500 eu só levava a galera. Agora eu fui pra fazer com eles, pra entender como é isso. O que um intercâmbio pode transformar em 2 semanas que eu não transformaria em 1 hora. Eu quero entender isso. Sim. Eu quero buscar o que tem ali. É só o Qual oxigênio do lugar? Exatamente. Só a atmosfera. Tô aqui, tô canadense. Agora não, alguma coisa errada. E eu fui entender. E me colocando em imersão com essa galera do intercâmbio, eu pude perceber que a disposição das mesas e das carteiras influencia muito na comunicação. A quantidade de pessoas dentro ao redor de uma mesa influencia muito na comunicação. A maneira como o exercício é colocado na tela é uma comunicação. E eu fui anotando tudo isso e trouxe isso pra sala. Então, quando você vai fazer exercício de 4 pessoas, de 3 pessoas, de 5 pessoas, isso não muda nada da experiência. Porque a gente recria o ambiente do intercâmbio. E eu explico em cada detalhe. Neste momento é pra isso, neste momento você vai usar essa, entendeu? E a gente vai falando e vai fazendo, recriando o momento como se a pessoa estivesse no intercâmbio, mas sem a limitação física, sem a limitação geográfica, podendo interagir, conhecer pessoas que também moram ao redor do mundo, porque a gente tem alunos no mundo inteiro, Legal. e tendo a oportunidade de treinar o inglês sem sair da casa dela. Isso é maravilhoso. E aí a sua plataforma vai distribuindo entre as salas, ela faz toda essa A parada. gente usa o Zoom, é simples, não é Legal. nada, tá? Aliás, os professores que trabalham com internet, aulas ao vivo, que fazem questão de aula ao vivo, o Zoom é uma plataforma incrível. E essas salas individuais que o Zoom cria, os nossos professores, nosso time fica passando nas salas e avaliando. A gente não fica corrigindo ninguém, porque é extremamente ruim pro cérebro ser corrigido toda hora. Que nem a criança que vai botar o dedinho na tomada e vai falar, não, aí não, não, aí não. Cara, na terceira vez, ou na 10ª vez, que tem criança que é mais teimosa, a criança não bota o dedo mais ali. E ela desencana, ela acha que aquilo não é pra ela mesma, ela entende. Se eu fico te corrigindo toda hora, teu cérebro desencana. Então você não pode ser corrigido, eu vou anotando os erros, depois terminou aquele momento, a gente vai pra sala de aula, vai pra sala que tá todos. Eu pego todos os erros que foram colocados, a gente tá se comunicando, eu e os professores, e todos os erros que foram falados, a gente vai falando, pessoal, olha isso aqui, a galera aprende de um nível absurdo. A gente começou uma turma agora, essa turma da noite tá com 130 e poucas pessoas. Aí o meu CS, né, o pessoal lá do Sucesso X, passa uma mensagem perguntando o que as pessoas estão achando do curso. A gente teve 88% de aprovação. Que legal. É maravilhoso. Tá, mas e os outros, por que não gostaram? Um monte de gente não responde, tá, mas 88% de aprovação. Indico muito, é a melhor coisa, como é que eu não vi isso antes? A gente tem as mensagens aqui, eu vou postar hoje, inclusive. Que legal. Agora, tudo isso, lógico, pra sustentar
virar a Carol que existe hoje. É. Mas pra chegar até esse nível que você tá, passou bastante água debaixo dessa ponte. Poxa. Eu queria entender como é que foi a sua construção até chegar nessa Carol. Quando é que o digital entra na sua vida? Naquela salinha. Eu queria entender como é a sua construção até chegar nessa Carol. Quando é que o digital entra na sua vida? Naquela salinha de 12 metros quadrados, o que foi acontecendo? Até pra galera conhecer um pouco você mais de perto. Primeiro que o digital, eu nunca entrei no digital. O digital entrou na minha vida mesmo, sabe? O digital, ele me consumiu sem que eu percebesse. Porque foi uma necessidade que as pessoas começavam. Ah, eu quero fazer aula com você, mandar e-mails, né? Eu quero fazer aula com você, quero fazer aula com você. Onde você mora? Minas Gerais. Fala, meu Deus, como que vai vir pra cá? Aí eu comecei a fazer um intensivo de um final de semana. A pessoa vinha no final de semana, eu comecei a receber gente do Brasil inteiro. Que legal. Aí quando eu recebi gente dos Estados Unidos pra fazer aqui, que eu tô aqui, vim de férias pro Brasil, aproveitei que a tua versão vim fazer. Eu falei, gente, tem potencial aí. E eu comecei a entender que se a gente fosse, né, através da minha sócia na época, né, meu sócio, você tem que ir pra internet. Porque a internet vai te permitir, vai te possibilitar estar com mais pessoas sem ter limitação física. Eu falei, será que isso vai dar certo? E comecei a usar a internet aí por conta disso. Isso foi mais ou menos em 2015, 2016, por aí, sei lá, 2017, qualquer coisa assim, tá? Eu não tenho cidade, eu tenho lá no nosso manual de cultura, eu tenho isso aí direitinho, mas eu não lembro muito bem. E a gente começou a usar a internet. Aí bombou demais, porque a gente conseguiu atingir mais pessoas. Mas o grande desafio pra mim, o grande desafio, não foi começar, não foi lidar com pessoas, não foi nada disso. O grande desafio foi transicionar entre a fase empreendedora, aventureira, onde todas as decisões eram tomadas por mim, eu fazia como eu quisesse, pra fase de empresária. Onde as minhas tomadas de decisões, elas já impactam muito mais pessoas, onde tem pessoas que vão tomar decisões sem que eu sequer fique sabendo, onde todos os processos passam por... Você começa a burocratizar demais os processos e você vai tirando o controle, porque a gestão era sempre top-down, mas a gente vai tirando o controle daquela pessoa que tá ali, né, como CEO Você da sai do empresa, micro e vai pro macro, né? e isso foi um desafio muito grande pra mim, por dois pontos. Um, eu sou muito controladora e eu não consigo confiar nas pessoas que estão trabalhando comigo porque eu tinha uma crença de que ninguém ia fazer tão bem quanto eu. E isso, pra você que é empreendedor, pode ser o seu grande gargalo. Você não acredita na tua equipe, você não entende que as pessoas podem ser tão boas ou melhores do que você. Infelizmente, a gente precisa lidar com isso. Eu não conseguia acreditar que eu não delegava, eu ficava super trabalhando o dia inteiro, super... como que fala quando tá em português? Como é essa palavra? Quando você tá cheio de coisa, sobrecarregada. Super sobrecarregada, e eu não conseguia sair dessa corrida dos ratos que eu tava. Isso é um desafio muito grande pra mim. Lidar com a questão... Chegou algo de burnout, assim? Não, total, eu tava com crise de ansiedade, achei que... Mas tudo tem um lado bom, que foi depois disso que eu conheci Jesus. Jesus me encontrou no limbo. Eu tinha dinheiro, eu tinha família, eu tinha funcionários, eu tinha empresa, eu tinha tudo e não tinha paz. E eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu achava que todo dia eu ia morrer, comecei a entrar em síndrome do pânico, achava que todo mundo na rua podia ser alguém que quisesse me matar. Olha que louca. Louca. Tava doida, tá? Tava louca. Só que eu não tinha tomado consciência de que isso era burnout, de que isso era síndrome do pânico, de que isso... Eu nunca tive nenhum diagnóstico de nada. Mas eu tinha momentos em que eu sentava no chão da minha casa, tipo, no chão, posição fetal mesmo, eu ficava abaixada assim, ó, tentando respirar e pedindo a Deus pra não morrer, porque eu tinha 3 filhos. Presa dentro de você mesmo. Parecia que eu tava presa dentro de mim mesma. E aí eu tinha um desejo absurdo de ir numa igreja. Eu falei, eu vou nessa igreja. Eu falei, mas vamos comigo. Até então você não frequentava. Nunca ainda criticava os que frequentavam. Porque não basta você não frequentar, você tem que criticar os crentes. Sim, é. E aí eu falei, não é isso aqui, mas tava um desejo dentro do meu coração. Dizia que eu tinha que ir ali. É louco, é meio espiritual, porque não tem eu explicação. acredito demais nisso, Não tem explicação. Tava assim, mas não. E não tinha esse hype, que hoje em dia é hype ser crente. Na época não tinha isso ainda, entendeu? E eu entrei na O Bruno igreja. estranhou. Total. O que você quer na igreja? Eu fui da mais mística, sabe? Aqui, falava, não, Pronto, sabe? só me faltava essa. Ele falou, você tá maluca? Ele falou, vai tomar um remédio. Eu falei assim, eu não vou tomar remédio de tarja preta, que é um caminho sem volta isso aí. Se uma vez você começa, não para nunca mais. Fui lá, fui sem buscar, sem saber o que eu tava buscando. Sem brincadeira, eu senti Jesus botar a mão dentro do meu coração e tirar toda aquela sensação. Eu nunca mais tive uma crise de ansiedade. Explica isso. Não tem explicação, cara. Eu chorava, que nem criança. Parecia que eu tava sendo Deus tava me pegando no colo. Jesus me pegou no colo. Ele falou assim, você, minha filha, eu cuido de você. Descansa. Eu abri mão do controle, eu abri mão do orgulho, sabe? Que eu tinha que morrer meu orgulho ali em diversos momentos. Restaurou meu casamento, restaurou minha família, porque eu sou uma mãe infinitamente melhor hoje. Assim, cara, é surreal, os ganhos, são surreais os ganhos que eu tive depois daquele dia que eu fui. Mas eu não fui, continuei indo toda semana. Eu queria achar um argumento racional que justificasse aquela reação emocional que eu tive de ficar chorando. E falar tá, Jesus te pegou no colo, Jesus... Não tem essa. Que Jesus o quê? Jesus já desencarnou, eu dizia isso. Olha, tem até coisa de pensar isso. Olha o que eu falava, que doida, gente, me perdoa. E aí, não, como é as coisas que eu falava, cara? E aí, foi muito louco, porque eu comecei a querer achar justificativa pra tudo. Ai, gente, imagina. Nada a ver, essas coisas, né? Ai, eu tava ali, tava mal. E aí eu tava muito emocionada, por isso que eu fiquei daquele jeito. Só que o que eu senti ali, eu não conseguia justificar pra mim. Eu justificava em palavras para as pessoas que eu tava conversando, mas eu não justificava pra mim. Aí eu fui parar num curso. Olha que coisa louca. Eu fui parar lá mesmo. Uma amiga falou, vamos comigo, chegou no dia, ela não foi. Fui parar num curso do Paulo Vieira, que eu critiquei minha vida inteira. Eu vou ficar aí, ficar pegando nos cursos dele, puta saco isso aí, tá? Deve ser um cultão evangélico nesse negócio, eu não vou nem a pau. Cheguei no curso Método CIS. Porque falaram que era de inteligência emocional. Eu gosto desse assunto, tem a ver com o negócio de inglês. Por alguma razão eu falei, nunca quis ir no curso do cara porque eu tinha um preconceito, porque eu ouvi uma amiga dizendo que era ruim. Cara, eu falei, esse homem é enviado de Deus aqui, não é possível. Ele falava as coisas que estavam na minha cabeça, as coisas que eu tava sentindo. A maneira como ele trazia as técnicas de crença, de inteligência emocional, ele mudou a minha visão de mundo. Caramba. E eu vi que ele tinha uma pegada assim, ele me deixa muito clara a fé dele. Não tinha nada de culto, não tinha nada disso, mas ele deixa muito clara a fé dele. Naquele dia ali, naquele momento, eu tive certeza que foi Deus na minha vida em todos os momentos, assim. Que foi Deus que me fez abrir a empresa com essenciais, mesmo sem nenhum recurso. Que foi Deus que me guiou. Eu tive certeza de várias coisas que eu passei minha vida inteira me questionando. Eu saí desse curso apaixonada por várias coisas que eu nem sequer conhecia antes. E aí levei meu marido pra fazer comigo também. Só que o próximo ia ser em Joinville, Santa Catarina. Falei, a gente vai ter que ir pra Joinville. Você acabou de fazer esse curso, cara. Que isso? Lavagem cerebral. Falei, não, vamos lá, depois você me fala. Se for lavagem cerebral, você me tira de lá. Beleza. Pegamos o avião, fomos pra Joinville, Santa Catarina. Cheguei em Joinville, Santa Catarina. Meu marido tem uma crise. Uma crise que esse homem se botou a chorar. Falou, a minha vida de 30 anos pra trás era uma mentira. Se alguém me disse que uma biografia agora, eu não sei quem eu fui pra trás. Deu um chute na cabeça dele. Zerou o HD. Zerou o HD dele. Aí eu falei, o que eu fiz, cara? Eu comecei a orar, olha isso, comecei a orar e pedir a Deus que me desse uma orientação. E eu sempre pedia para que meu marido também se convertesse, para que meu marido também tivesse um encontro com Jesus, assim como eu tinha tido. Meu marido saiu de lá convertido, sabe-se como? Meu marido é mais crente que eu hoje. A minha família está estruturada novamente, restaurada. Os meus irmãos, o irmão meu que é dependente químico, hoje também está restaurado, também trabalha comigo. Meu outro irmão que trabalhava na noite também hoje está com outra vida. Então, Deus ele chegou na minha vida de uma maneira despretensiosa, através de crise de ansiedade, numa igreja de bairro, e foi transformando todas as áreas da minha vida que me doíam e eu nem sequer tinha tomado consciência disso. O dia que você tava lá encolhidinha, em posição fetal, que você pediu isso pra ele, você pediu de um jeito diferente, você pediu de um jeito... Como é que foi, assim? Eu queria muito saber como é que pede dessa forma, né? Porque poucas pessoas conseguem relatar o que você tá dizendo. Eu pedi com desespero, eu pedi como se fosse a última coisa que eu pudesse Você pedir pra alguém. sentiu que era a última parada. Limbo mesmo. Eu falei, o que me adianta esse dinheiro? Eu tava no ponto de que eu queria jogar tudo pro alto, eu não quero mais. Financeiramente você estava resolvida? Dinheiro não entrava de tudo quanto é canto, sabe? Eu não entendia o que acontecia. E se eu te falar que depois disso tudo,
Imagina, fiquei em paz. Se eu te falar que depois disso tudo, a minha vida prosperou. Muito, mas muito mais. Você não acredita? Comigo trabalhando sem estresse, sem crise de ansiedade, sem nervosismo. A minha empresa cresceu, nós temos o dobro de funcionários que nós tínhamos naquela época. O faturamento, então, nem se fala. Hoje ele é 4 vezes maior do que ele era naquela época. Então, quando eu entreguei, eu parei de... Olha, é muito louco isso. Eu parei de ganhar as coisas na força do braço. E comecei a ganhar de joelho no chão. Sabe? Que doideira. É muito, muito louco isso. Porque eu só percebi o poder que Deus tinha na minha vida. Eu falava, eu sou super conectada com Deus, eu sou super... Mas eu não entendia exatamente o poder que ele exercia na minha vida. Eu achava que tudo dependia de mim. E hoje eu vejo que tudo depende dele. E ele me ensina todos os dias, porque tem dias que ele me coloca em situações pra mostrar que o controle tá com ele. Ele ainda te mostra quem é que manda na parada. Mas hoje nossa relação é bem direta. Eu já converso com ele logo, você fala o seguinte. Hoje eu quero assim, assim, assim. Vamos entrar no acordo, porque eu não aguento mais sinais. Eu quero sinal, eu quero que você envie alguém pra falar comigo. Isso aconteceu antes de ontem, eu tava buscando uma resposta e eu falei assim pra Deus, fiquei 3 dias, Deus, eu não quero sinais. Eu não sei ler sinais, Deus. Eu não sou, se falar inglês, eu não entenda. Mas em sinais eu não quero. Você fala assim, ai, parece que abriu a Bíblia e parece, não, não quero saber disso. Deus, eu quero que você envie alguém pra falar comigo. Você vai mandar um filho teu pra falar comigo. Eu quero assim. E eu falo assim, gente, mas por um lado vai dizer assim, que loucura, que loucura. Um amigo meu, super profeta, super, falou assim, eu tô pensando muito em você e eu preciso conversar com você. Marca uma hora comigo. Tá brincando agora, recentemente? Ontem. Aí eu falei, Deus, se for você, olha, e aí eu tô ficando curiosa. Aí pra mim pode ser hoje. Ele falou assim, pode, eu preciso muito falar com você, eu não sei porquê, mas eu não paro de pensar em você. Mano do céu. Literalmente, mano do céu. Mandou alguém falar comigo. Eu falei, caraca, Deus, agora eu não sei o que te dizer. Eu fiquei assim, doida. Eu falei assim, vamos conversar. Ele falou, ele só faltou falar, Deus manda te dizer. Só faltou falar isso, que o restante, ele falou tudo. É isso, aquilo, problema com isso, mas olha assim, essa me deu. Eu falei, de onde você tá tirando isso? Ele falou assim, eu não sei porquê, mas tá me vindo isso. Que doideira. Mano. Explica isso. Que fantástico. Cara, é surreal. É surreal. Fantástico, Eu falei, meu fantástico. Deus, olha só como Deus tá agindo na vida da gente. E é legal, porque assim, a forma que você tá contando, e a forma que Jesus e Deus te acolheu, é muito da missão, visão e valores da sua empresa que você deixou explícito aqui. Caraca, Acolher- que insight. Acolher as pessoas, cuidar das É. pessoas, entender que, cara, se é medo, se é angústia, se é o que os outros vão pensar. E eu acho que isso deve ser ali a sua linha, né, transformadora do negócio. Claro, a gente não consegue fazer que todo mundo tenha esse contato com Deus, e todo mundo tem o direito em si, mas se souber o quanto esse cara muda o jogo, eu acho que ali, até com esse testemunho, obrigado por você ter contado isso pra gente, porque você sabe que recentemente eu comecei a dar aula pra uma escola judaica. Aula de empreendedorismo. O judaísmo é muito próximo, muito fé. Ele segue o testamento, né, as leis, eles são muito amigos uma palavra rigorosos. Eu comecei a achar divino. A gente pode batismo, acredito em Deus, sou cristão, e comecei a ver aquilo, e eu precisava de umas respostas também. Ele não chegou tão forte assim, né? Eu quero ter essa experiência também. Mas começou tudo a clarear. E eu não sei explicar pra ninguém como é que as coisas foram clareando. Eu sei que comecei a repassar as regras básicas. Seja uma boa pessoa, respeite o próximo, distribua amor, né? Não sacaneie ninguém, né? Isso que eu passei pra vocês até na internet, não seja cuzão, né? Seja uma pessoa... Cara, começou a dar tudo certo. Eu comecei a falar mais de Deus nos podcasts. Eu voltei umas temporadas minhas, eu nunca tinha citado Deus, a intervenção dele, quando ele me ajudou. Eu nunca tinha pedido um versículo, mais de 600 episódios gravados. E agora você me dando esse relato, cara, até deu não é pra audiência nada disso, eu tô realmente sentindo, porque mudou completamente a minha vida também. Tem muita coisa pra melhorar, mas recentemente eu escutei também de uma amiga que ela falou assim, cara, todo dia que eu converso com Deus, eu só falo assim, ó, deixa do jeito que tá beleza. Só não regride, mas deixa tocar. E vai dando certo, ela vai propagando. Aí eu queria saber de você o seguinte, como é hoje a parcela de Deus na sua vida? Como é que você coloca Deus na sua rotina? Porque assim, cara, eu fico imaginando as suas 24 horas. Eu não sei quanto tempo você... Como é hoje a parcela de Deus na sua vida? Como é que você coloca Deus na sua rotina? Porque assim, cara, eu fico imaginando as suas 24 horas. Eu não sei quanto tempo você... Cara, só pra vocês entenderem, ela chegou aqui, eu falei, cara, ela não vai chegar, é sexta-feira, num horário muito ruim, essa mulher não vai chegar aqui, ela chegou aqui. E ela tá com essa energia aqui que eu acho que deve estar desde as 8 da manhã. Vamos até as 10, E então. vai até as 10. Como é que você distribui o seu dia? Como é que você colocou Deus, a academia, cuidar da sua galera? Como é que é a sua rotina empreendedora e empresária? Pra galera entender. E o quanto Deus faz diferença nisso. Primeiro, só trazer um ponto, que onde Deus toca, não existe a menor possibilidade de não haver uma transformação ali, naquele lugar, naquela pessoa. E o Deus é um Deus que cura, é um Deus que provê, é um Deus nunca vai te dar um câncer pra te ensinar nada. Deus é aquele que tira o câncer, não aquele que dá o câncer. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a me questionar, será que eu acredito em Deus? Até que eu vivi tudo isso, eu falei, não, eu não acredito em Deus, eu sinto Deus. Maravilhoso. E isso mudou muito a minha relação de intimidade com ele. Mas uma das coisas que você me pergunta, como que você tem, e que eu me perguntava no começo da minha jornada, que ainda estou no começo, mas só pra contextualizar que eu sou aqui, né, aquela que sabe tudo, não sei. Aliás, quanto mais eu conheço sobre Deus, mais eu sei que eu não sei nada sobre os homens e sobre todas as outras coisas. Mas quando eu percebi que eu comecei a entender o poder de Deus na minha vida, toda a jornada, tudo aquilo que ele tinha pra me dar, quando eu comecei a me questionar em relação a como ter mais intimidade com Deus. Porque eu via outras pessoas falando, meus momentos de intimidade com Deus, eu falei, o que é ter intimidade com Deus? Porque eu não vejo Deus. Eu não sei onde ele tá, não sei como ele é. Como que eu tenho uma intimidade com uma pessoa que eu comecei a viver os ensinamentos de Deus, eu comecei a me dar mais tempo com a Bíblia, eu comecei a abrir mão de coisas que davam brechas pro inimigo entrar na minha vida, e eu comecei a ter mais momentos de intimidade com ele. E essa intimidade me fez com que eu falasse, Deus, eu quero que você mande alguém, e ele enviasse alguém pra mim, porque se fosse antes, talvez ele não tivesse enviado. Eu não sei quais são os planos dele, porque com cada filho ele faz de uma maneira, com que o filho realmente queira. E por mais que ele mostre que não dentro do coração dele, Deus conhece o coração. Ele sabe, ele te conheceu, ele sabe quem você é antes de você nascer. E Jeremias fala isso, né? Deus já tinha um plano pra tua vida antes de você ir, ele já te chamava pelo nome no ventre da tua mãe. Então, Deus, ele é muito forte. Então não tem como eu dizer pra você que quanto tempo do meu dia é Deus. Deus é da hora que eu acordo, até a hora que eu durmo, e durante o meu sono eu peço a ele que esteja do meu lado. Então eu acordo, eu vou orar, aí eu faço minha academia, eu tenho meu momento com Deus, eu tenho o meu devocional, que é o momento de eu me centrar, eu busco fazer isso de manhã, que é o momento do dia que tem menos, né, menos coisas pra gente fazer e tal. E durante o dia eu vou questionando ele. Aconteceu alguma coisa que não me agradou, eu falo, Deus, o que é? O que eu tenho que aprender? Me orienta. Porque se for pra eu entrar numa coisa que o Senhor não está lá, eu não quero nem pisar nesse lugar. O Senhor dá um jeito, o Senhor tira do meu caminho, faz, não dá certo. E ele faz, não dá certo. E ela faz a coisa que eu quero. E eu tenho que trabalhar meu orgulho, eu tenho que moer meu orgulho de entender que Deus sabe o que é bom pra mim, não eu. Eu não sei nada ainda. Sem nada, eu sou minúsculo, menor que essa estrelinha aqui, ó. E ele gigantescamente dono de toda essa criação. Então, não tem como falar da minha vida sem falar de Deus. Um dia eu fui num podcast, há um tempo atrás, e aí o cara falou assim, mas como é que você sabe R$600 com faturamento multimilionário? Aí eu falei assim, eu não tenho como te contar isso sem falar da minha fé. Sim. Aí ele falou, mas você atribui tudo isso, todos os seus resultados, a Deus, como é que a gente vai ensinar os outros empresários
Aí eu falei assim, ensinando eles a buscar Deus também. Sim. Porque não tem como você ter Talvez o sucesso. caminho seja Deus. Não tem como você ter sucesso na É. vida sem ter Deus com você. Não tem. Ah, mas eu tenho dinheiro. Se sucesso pra você representa dinheiro, acredite. Você vai ter dinheiro, mas vai te faltar em outras áreas da tua vida, ou no espiritual, ou no familiar, ou no filhos, ou vai faltar. Porque você só é completo quando você tem Deus. Se você não tem Deus, te falta alguma área da vida. Maravilhoso, maravilhoso. Eu acredito demais nisso. E eu acho que a gente tem um poder tão forte, né? Você tem lá uma legião de alunos, de pessoas que te acompanham. E eu reparo muito lá, né? Eu te acompanho diariamente nas histórias. Você reforça sempre a palavra, né? No dia que eu te conheci mesmo lá na Expo Empreendedor, a gente falou muito disso e você contou como Deus te transformou. Você tem um versículo assim, favorito seu? Eu tenho, na verdade, eu tenho o Salmo 91, que é um clássico, todo mundo, você provavelmente já conhece. 1000 caíram no teu lado, 10 mil à tua direita. Eu leio ele frequentemente. Legal. Ele é muito forte pra mim. E ele é transformador. Ele é tão poderoso que já tive respostas físicas imediatas no momento que eu estava lendo o Salmo. Assim, de estourar um negócio que estava no meu cabelo aqui, porque tinha sido presenteado por uma pessoa que não queria bem pra mim. Olha, desse nível. Que doideira. É muito louco. É. E Energético demais. Energético demais. E o Salmo 31, o Provérbios 31, ele fala muito da mulher de Provérbios. Por que eu acho isso tão interessante? Para as mulheres empreendedoras, isso Boa. faz total sentido. Mulheres, não é fácil ser mãe, esposa, amiga, empresária. Não dá, não dá. Você não consegue equilibrar todos os pratos se você não tiver uma fé muito grande em tudo aquilo que você está fazendo. E aí, se você tenta equilibrar tudo e ainda trabalhar fora, ainda, você fica sobrecarregada. E aí você vai ser uma mulher mais masculinizada, você vai ser uma mulher mais irritada, você vai ser uma mulher que não vai dar atenção para seus filhos como você gostaria. Uma mãe muito dura, né? Porque eu sei que você gostaria. Tá na nossa essência, o amor é a essência do ser humano. Então, a mulher de Provérbios, né, em Provérbios 31, eu acho que é muito claro a função da mulher no planeta Terra. E o quanto a mulher ela pode ser empreendedora, ela pode ser empresária. A mulher de Provérbios ela faz isso. Ela cuida da casa, ela cuida do marido, mas ela também negocia com os comerciantes, ela negocia com os fornecedores que vendem no navio. Ela consegue fazer tudo isso. Por quê? Porque ela está verdadeiramente conectada com a essência dela, conectada com Deus. E quando a gente fica sobrecarregado, quando a gente não está conectado com a verdadeira fonte, a gente não está conectado com a fonte, a gente não consegue co-criar as coisas. E aí a gente também não consegue fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, porque a gente está tentando ganhar o mundo na força do braço e não na força da fé, né? Que loucura. É muito louco isso. É muito louco. Porque a gente está tentando ganhar o mundo na força do braço e não na força da fé, né? Que loucura. É muito louco isso. É muito louco e eu acredito demais. Eu acho que todo mundo que está ouvindo, independente da sua fé, se tiver Cristo, né, dentro da construção, até porque lá no judaísmo eles acreditam no Velho Testamento e Jesus foi só um profeta, né? Não é o Messias escolhido. E tá tudo bem, a gente convivia super bem lá, porque tudo que boa parte que Deus deixou escrito, se você seguir bonitinho, você vai ser no mínimo uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor, É exatamente. sempre isso. Se você seguir tudo aquilo, no mínimo você vai ser uma pessoa melhor. E eu acredito demais nesse seu relato. E eu queria saber de você, assim, nessa construção como Carol, que você tá hoje, o que você enxerga no futuro? Assim, você é muito nova, né? E muita coisa legal tá acontecendo. Deus tem te agraciado demais. Que aí vem aquele pecado, né? Você fala, Carol, do nada. É, né? do nada. Do nada deu super certo. Que eu acho um pecado esse tipo de frase. Se você faz esse tipo de frase, você é zoado demais, porque não faz sentido nenhum. Mas você é muito nova, o que você vislumbra ainda? O que tá nas suas construções aí pros próximos anos? Esse negócio que você falou do nada, né, é muito louco, mas um detalhe, o agir de Deus na nossa vida é imediato. Deus não demora pra agir. Ele age imediatamente. Pode ser que você não veja o resultado agora, mas amanhã você vai ver. É surreal. A transformação que Deus fez na minha família. Se você pegasse minha família 2 anos atrás e visse minha família hoje, eu tinha um irmão dependente que me morava na rua, praticamente, porque a casa dele era aquelas casas daqueles acumuladores, nesse nível. Hoje ele é um cara totalmente recuperado, é um cara que trabalha. Isso é só Deus, tá? Porque é só oração que resolve isso. Porque eu falava, eu via que Deus ia agir na minha família, eu pedia pra ele. Então, eu sou nova, tenho 39 anos, não sou tão jovem assim, mas eu tenho muito desejo de tocar cada vez mais pessoas. É o que eu peço a Deus todos os dias. Me ter essa geração por herança e os confins da terra como minha propriedade. Que é onde, né, eu coloco os meus pés, eu faço dali a minha terra, Então eu peço que Deus me capacite, eu peço a ele sabedoria para que eu consiga chegar em mais pessoas, para que eu consiga alcançar aquelas pessoas que estavam desacreditadas dela. Porque o inglês, a gente fala assim, inglês é uma dor gigantesca para a maior parte dos brasileiros. E eu tenho um propósito de sanar essa dor. Então que Deus me dê toda a sabedoria que eu preciso ter para chegar nessas pessoas. E me coloque nas mesas onde ele gostaria que eu estivesse sentada, que fossem as mesas que realmente vão me levar para o próximo nível. E que ele me conecte com pessoas que abram portas dos lugares onde ele quer que eu esteja. Então, onde a gente vê, né, o futuro? Nos próximos 10 anos, nós teremos 1 milhão de alunos. Legal. Deus colocou isso no meu coração. A gente vai ter 1 milhão de alunos até 2032. Isso é um número bem expressivo, né, para 1 milhão de alunos, mas Deus Sim. colocou isso no meu coração, então se foi Mas te conhecendo e pelos seus relatos, me parece um número super atingível. se Deus quiser. Se Deus quiser, ele há de querer, como diria, ele há de querer. 1 milhão de alunos. 1 milhão de alunos transformados pelo método até 2032. E o método, se você vê, é impressionante. O método não é meu, o método é dele. É o método dele. Tem mentorias que a gente dá pros alunos em que às vezes eu digo, não sou eu falando aqui. Não se preocupa com o horário que eu tinha falado. Não se preocupa. Eu falo, não sou eu aqui. É Deus falando. Porque eu olho e eu vejo coisas que eu não veria se eu estivesse falando com você aqui agora. Então alguém me dá essa voz aqui. E eu acredito verdadeiramente que quem me dá isso é Deus. Agora, cara, eu vejo você com inglês e eu acho que o nome Teacher dos Famosos, ele vai ficar pequeno com o tempo. Você não acha que uma hora... Eu acho que o nome... Ele vai ficar pequeno com o tempo. Você não acha que uma hora deixa de ser Teacher dos Famosos e volta a ser Carolina? Tá voltando. Tá voltando, né? Porque aí eu já ia te falar outra coisa, assim. Essa empresa já roda, esse método já tá criado, essa difunção, Poxa, as pessoas querem te ver, elas querem passar as primeiras aulas. Cara, eu vejo você com inglês. Teacher dos Famosos, ele vai ficar pequeno com o tempo. Você não acha que uma hora deixa de ser Teacher dos Famosos e volta a ser Carolina? Tá voltando. Tá voltando, né? Porque aí eu já ia te falar outra coisa, assim. Essa empresa já roda, esse método já tá criado, essa difunção, Poxa, as pessoas querem te ver, elas querem passar as primeiras aulas contigo. Mas não tem uma Carol aí muito maior do que esse inglês, toda essa parada, assim, dentro da... Sei lá, as mulheres que tiverem condições de escutar esse nosso papo, o quanto de força, de fogo você dá ali pra elas. Não tem uma outra Carol aí mais forte ainda guardada? Existe, eu sei que Deus deseja na minha vida através dessas coisas, e a sua sensibilidade é absurda, porque você está ali exatamente no momento atual da minha vida. Hoje eu sou Carol Diniz. Eu falava, hoje eu sou Teacher Famosos, Sim. agora hoje eu sou Carol Diniz, o Teacher Famosos é um método. Teacher Famosos é uma marca, Teacher Famosos é um Isso, é um método. produto. Que todos os dias mais famosos vêm procurar, mais pessoas querem fazer, mas foi algo que Deus me deu pra levar o inglês pra mais pessoas. É uma ferramenta que a gente chega porque é um nome forte, então a gente consegue atingir mais pessoas com esse nome. Sim. Então tem dedo de Deus aí, o método foi criado por ele, então a gente se vê. Se você assistir uma aula comigo, você vai ver que é Deus em tudo, do início ao fim. É muito É bom. surreal. Tanto que, uma vez, eu falei assim, brincando no podcast, falei, cara, Deus me deu um dom de tornar fácil as coisas que parecem difíceis. E isso é bíblico, eu não sabia. Como que é? Repete pra mim. Deus me deu um dom, o dom de tornar fácil as coisas que parecem difíceis. E se você veio explicando isso, é mentira, que não é possível. Você tá zoando? Mentira. Não, não é possível, daqui a pouco vai vir a parte difícil. Isso é bíblico, eu não sabia, eu repeti essa frase já há muito tempo. Pra você ver que é o toque de Deus de Deus, eu já me conhecia desde antes de eu estar aqui. Então isso me fez abrir mão do medo de um monte de outras coisas, assim, medo de concorrente, eu nunca acreditei muito em concorrente, mas eu vou dizer assim pra você, todo aquele receio que eu tinha em relação a várias coisas que podiam... Hoje eu falo na mão dele, é dele, ele é o gestor dessa empresa, ele é o dono disso daqui,
funcionários com uma facilidade absurda. Pessoas que estavam precisando que saíssem pediam as contas. É nesse nível. Eu falo pra Deus um dia antes, ajoelhar e falar, Senhor, eu tô te colocando essa pessoa, porque tá difícil, sabe? Eu tô acompanhado. Então, assim, ó, é a tua empresa, faz a gestão. No dia seguinte, pessoal, uma oportunidade, quero te agradecer, você é muito especial, você me ensinou muito, mas tô indo embora. Aprendi muito com você. Eu então. entro na sala de volta e falo, isso mexe com a fé dos meus funcionários, dos meus colaboradores, que eles falam assim, é impressionante, a gente falou isso ontem. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Sim, sim. É surreal. Sim. E você consegue replicar isso culturalmente? Porque isso é por osmose, né? A galera faz por osmose ali contigo. A gente replica, a gente busca replicar o método. E o que você falou na outra pergunta sobre a Carol aí, que tem as Isso, mulheres perdão. empreendedoras, não, eu que até me perdi, não te respondi. Mas existe hoje já existe um movimento onde eu tenho um desejo muito grande de ensinar outras pessoas a fazer o que eu fiz, principalmente professores. Porque o professor tem esse estigma daquele, né, o rótulo, né, vamos falar do jeito mais fácil possível, mas o rótulo daquele pobrezinho, coitadinho, ganha pouco, não precisa ser assim. Então, trazer pra fora a tua melhor versão, a tua versão empreendedora, a tua versão que vai além. Hoje nós temos um projeto muito legal, inclusive em primeiríssima mão, que é franquear, né, o nosso método. Legal. Então, quando a gente franquia o método, e você perguntou, teachers famosos já não é, eu não sou mais teacher famosa, eu tô me desvinculando disso. E aí, falando com uma empresária, o valor da empresa, quando tem a cara de alguém, ele é muito menor. Pensando em valores, não adianta ter minha cara da empresa. Teachers famosos, saiu a teachers famosos, qual é o valor dessa empresa? Nenhum. Você entende o que eu tô falando? Teachers famosos é um método replicável, totalmente replicável hoje, e que a gente entrega pra mais pessoas. Então, até os meus professores, que não sabiam disso, agora vocês vão saber na próxima reunião, oh my god, o meu marido, quando estivesse, vai me matar. Nós vamos agora, eles vão ser sócios. Animal. Eles vão ser sócios. Então, eles têm um plano de carreira, e o topo desse plano de carreira pra eles é que eles sejam sócios do método, onde eles vão ter como se fossem microescolas. Entende? Eles vão poder, e assim a gente consegue atingir mais pessoas, chegar no número de 1 milhão. Então, pra isso, né, como é que a gente consegue crescer e atingir 1 milhão? Fazendo várias outras pessoas terem 1.000, terem 2.000, terem 100 mil. Entende? Quer dizer, 10 Sim, pessoas sim. terem 100 mil. Então, assim, a gente precisa disso, a gente precisa desvincular o nome e o que a gente já tá fazendo, mas eu não descobri isso sozinha. Eu fui, porque Deus, e agora? Qual é o próximo passo? Me dá um passo, se você não der, eu ando. Eu não piso se você não estiver falando pra eu pisar. Então me ajuda. Então a fé tem movimentado muito nesse sentido. Mas você não precisa ter uma religião. Você precisa ter fé. Sim. Que neste universo, ele é tão foda, tão grande, tão bizarro, que se você achar que não existe um Deus, você tá totalmente fora da realidade. Sim. Quanto mais você se aproxima da ciência, mais você se aproxima de Deus. Não tem como falar de ciência sem falar de Deus. Olha como a perfeição. Olha isso aqui, ó. A perfeição disso tudo. Se a Terra tivesse ali um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais pra trás, não existiria vida. Tem um arquiteto por trás disso. Cara, como não tem? Existe uma força criadora, uma energia criadora que é que rege minha vida. E nós temos no nosso DNA, um DNA divino, né? Sim. Porque tudo funciona perfeitamente. Até a simetria do nosso corpo. É surreal. Cara, pô. não, é muito louco. E principalmente a mulher em si, que tem condições de gerir outra vida, é mais doido ainda. Muito, como né? que faz isso? Eu até falo pra minha esposa, a minha esposa também é Carol, né? Existe uma Carol antes de ser mãe e outra Carol depois de ser mãe. A maternidade transforma. E aí toda uma construção de uma outra mulher, de um outro esqueleto, de um outro jeito de agir, de acolher, de amar, né? Tipo, a minha esposa seria, dentro da minha galera na turma da escola, seria a última a ter filhos, né? Eu já tenho 2 filhos maravilhosos e eu não consigo ver ela com aquela mãe que ela é, se não foi toda a transformação que aconteceu. Agora eu não sei te dizer, e quem duvidar, se não foi Deus que deixou tudo isso Tudo pronto. bonitinho, resolvidinho. Cara, é tudo muito divino. E tá tudo na tua cara, né? Você criou uma sala chamada Galáxia. Ah, sim, sim. Então, onde você senta e fala sobre diversos assuntos com pessoas que estão atingindo outras pessoas. Se isso aqui não for a prova, né? Sim. De que Deus toca na tua vida e age em todos os momentos, mesmo que você não perceba. Cara, eu não tinha parado pra olhar assim, É. dessa forma. E a sala que eu mais gosto. Tentaram me trocar hoje de sala, viu? Tá Porque vendo? mesmo cuidando daqui, eu não mando nada, né? E um É, jogava porque a na sala. expressão de Deus é a arte Sim, dele, sim. entende? A gente olha, por exemplo, a Mona Lisa, você não tem como pensar no Picasso. Você vai pensar em quem? Leonardo da Vinci. Não tem como você olhar isso aqui e não pensar em Deus. É. Isso não existiria. Olha só, não tem como. Isso é muito gigante. Isso é gigante, é muito maior do que a gente. Agora, cara, todas essas suas alunas, suas professoras, eu tô usando uma palavra no gênero feminino, elas não te procuram pra ir pra um próximo nível como ser humano, e sim não como professor? Demais, nas mentorias a gente tem transformações positivistas gigantescas que eu falo, Senhor. E até a hora antes fala assim, Deus, coloca na minha boca as palavras que vai tocar no coração das pessoas que elas vão ouvir. Porque às vezes eu vou fazer uma mentoria e é 1 hora antes, eu não sei exatamente tudo que eu vou falar. Porque eu tô perdido, um branco, um blank space na minha cabeça, então eu não consigo. E chega na hora, é a melhor mentoria da minha vida. Se eu for com roteiro, é uma mentoria mediana. Ah, Que isso? Entendeu? Então mulheres me procuram pra ter ir pra próxima fase, o que eu faço, me orienta. E se for no momento de realmente, se a pessoa chegar até mim com essa, é com certeza o momento de contribuir, de ajudar. A gente sempre tem alguma coisa que a gente pode compartilhar pra melhorar a vida do outro. E a gente sempre pode aprender com o outro também. Todo mundo, na vida tudo é Sim, professor. sim, Na vida tudo é sim. professor. Tudo. eu acho a professora mais divina que pode existir, assim. É, porque todas as E eu não profissões esqueço o nome têm da minha primeira professora. Eu também não, Eu tive. Dani, né? Você Como já chama a falou, sua? Valdelice. 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 Eu não esqueço. Olha, Valdelice, não sei se você tá. É que eu já corri um pouquinho, né? O deserto da Jordânia de idade, mas se tiver viva, obrigado. Eu nunca vou esquecer de você. E eu acho tão divino você poder se doar, né? O ato de ser professor é doar. E é a profissão mais importante do mundo. Não tem Tá? dúvida. Não tem, é isso que eu falo com os professores. É a profissão mais importante do mundo. Pra você ser médico, você tem que ter um professor que É te isso ensina a aí. ser médico. Pra você ser um juiz, você precisou ter um professor que te ensinou direito, que te ensinou. Você precisa. Então, o Aí. professor é a profissão mais importante do mundo. Não tem como. E eu quero muito tirar, a gente tá trabalhando muito com isso, pra tirar esse estigma dos professores, de que professor é pobrinho, professor ganha pouco. Olha a profundidade desse assunto, desse universo, com tantas riquezas disponíveis pra todo mundo. Por que Eu não esqueço, olha, Valdelice, não sei se você tá. É que eu já corri um pouquinho, né? O deserto da Jordânia aí de idade, mas se tiver viva, obrigado. Eu nunca vou esquecer de você e eu acho tão divino você poder se doar, né? O ato de ser professor é doar. E é a profissão mais importante do mundo. Não tenho Tá? dúvida. Não tem, é isso que eu falo para os meus professores. É a profissão mais importante do mundo. Para você ser médico, você tem que ter um professor que É te isso ensina a ser aí. médico. Para você ser um juiz, você precisou ter um professor que te ensinou o direito, que te ensinou. Você precisa. Então, o Isso aí. professor é a profissão mais importante do mundo. Existir assim. Ah, É, porque para todo brasileiro é uma é mediana? Ah, Que isso? Tem um mesmo pra fazer, pra fazer que eu faço orienta. E se for no momento de chegar aqui, mas é com certeza uma gente a gente sempre tem uma coisa de compartilhar a vida. E aí você vai aprender com outro também. Na vida tudo é Sim, professor. sim, Na vida tudo é sim. professor. Tudo. A gente sempre tem alguma coisa que a gente pode compartilhar Pra melhorar a vida do outro. E a gente sempre pode aprender com o outro também. Todo mundo, na vida tudo é Sim, professor. sim, Na vida tudo é sim. professor. com o outro também. Todo mundo, na vida tudo é Sim. professor. Na vida tudo é Sim. professor.
Sim. Na vida tudo é Professor, tudo. Eu acho a profissão professora mais divina que pode existir, assim. Porque todas as E eu não profissões esqueço o são nome da minha primeira professora. Eu também não, Eu da tive. minha. E Como você chama a falou, sua? Valdelice. 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 Eu não esqueço. Olha, Valdelice, não sei se você tá. É que eu já corri um pouquinho, né? O deserto da Jordânia de idade, mas se tiver vivo, obrigado. Eu nunca vou esquecer de você. E eu acho tão divino você poder se doar, né? O ato de ser professor é doar. E é a profissão mais importante do mundo. Não tem Tá? dúvida. Não tem, é isso que eu falo com os professores. É a profissão mais importante do mundo. Pra você ser médico, você tem que ter um professor que É te isso ensina aí. a ser médico. Pra você ser um juiz, você precisou ter um professor que te ensinou direito, que te ensinou. Você precisa. Então, o professor é a profissão mais importante do mundo. Não tem como. E eu quero muito tirar, a gente tá trabalhando muito com isso, pra tirar esse estigma aos professores, de que professor é pobrinho, professor ganha pouco. Olha a profundidade desse assunto, desse universo, com tantas riquezas disponíveis pra todo mundo. Por que você acha que você não é merecedor? Sendo que você é o responsável por tocar em outras almas, tocar em outras vidas, transformar o inglês das pessoas, transformar a vida de outras pessoas. Cara, você merece toda a prosperidade desse mundo. Sim, sim. Entende? Você é um facilitador da vida dos outros. Então, assim, não tem, mas é um estereótipo, né? Agora, a fase então que a gente tá falando é desbloquear o lado empreendedor e poderoso de todos esses professores que estão contigo Exatamente, para que eles sejam, pra bater 1 milhão. para que eles sejam os primeiros sócios que a gente vai ter, os primeiros franqueados. Agora, além dessa empresária, do mundo do inglês, de tudo isso que você contou pra gente, você ainda faz umas outras maluquices como empreendedora? Aquela panfleteira ainda arruma umas outras coisas pra mexer? Direto. Você tem investimentos? Você tem... Como é que você faz Direto. pra sua... Os primeiros sócios que a gente vai ter, os primeiros franqueados. Agora, além dessa empresária do mundo do... Os franqueados. Agora, além dessa empresária do... Agora... Faz umas outras maluquices como empreendedora? Aquela panfleteira ainda arruma umas outras coisas pra mexer? Direto. Você tem investimentos? Você tem... Como é que você faz Direto, pra sua mente eu ficar... faço, e às vezes eu fico. E é tênue a linha entre de ser uma loucura ou de ser meu lado controlador, que não morreu o orgulho ainda. Coisas do tipo, eu passar no comercial, o pessoal tá lá vendendo, batendo cinto, tocando buzina, tudo não sei o quê, mas eu ouvi uma conversa que eu não gostei, eu atropelo o trabalho de todo mundo e vou lá e falo assim, deixa eu atender com você. Vem cá, tamo junto. Se você falar isso pra qualquer empresário, você fala isso pro Flávio Augusto, ele vai falar, você é doido, você tá no operacional, você não tem. Saia do operacional, tem cursos disso, né? Exatamente, É. mas fala isso pra mim. Ontem eu desci na sala, a gente tá fazendo uma reforma no escritório novo, e eu desci, eu tô no nono e agora tô no terceiro também. Aí eu desci lá e vi uma sujeira no chão absurda. Eu peguei uma vassoura e saí varrendo. Não que isso seja uma loucura, mas eu quero te dizer que é o seguinte, não é porque eu estou No topo da do- pirâmide é. da empresa, na pirâmide hierárquica da empresa, que eu não posso pegar uma vassoura, lavar uma louça, você entendeu? Então, eu sou muito de mão na massa, de pegar, eu quero saber o que tá acontecendo. Esse BO aqui, deixa eu resolver. Friendzone, né? É Pegando do lógico, inglês. não, porque eu já sento em mesas de pessoas tão poderosas, de pessoas tão inteligentes, elas me ensinam tanto. De repente, é um insight que eu tive ali que vai me ajudar você a resolver esse problema que você tá horas aí quebrando a cabeça, e eu 1 minuto resolvo pra você. Ou, não, somos duas pessoas com problemas, eu que não tô entendendo o que tá acontecendo, você também não. Não conserva todos os problemas, mas se caiu no meu ouvido, por que não? Sim. É tênue essa linha pra gente sair do operacional. O empresário, foi isso que eu te falei, pra mim, a maior dificuldade de todas foi sair da empreendedora, aventureira, gente boa, sabe, escolada, para a empresária. Isso é um BO, sem fim. Olha, tem horas que eu falo pro meu marido, que missão, cara. Queria voltar lá pra Carol. Não dá, ficar ali. Hoje, por exemplo, vou falar uma coisa pra você. Hoje, por exemplo, se eu parasse com toda a minha empresa, com a minha folha de pagamento longa, extensa, tava disponível. Se eu parasse com tudo, não quero mais nada disso. Que se dane esse negócio, entendeu? Se propósito, chega, eu quero passa. Vou andar de balão pelo mundo. Amigo, começando a dar aula particular, a gente fez uma conta básica, uns 300 mil limpo, assim, fácil, tranquilo, sem pagar imposto ainda. Porque quando você é professor particular, você recebe aqui, recebe na mão e tal, não sei o que. Lógico, eu tenho que pagar ali, mas ia ser um imposto muito menor do que eu pago hoje. Sim, sim. Você entendeu? Eu tenho meta. Fala, A carga tributária ia ser menor. Acabou, isso, né? acabou. E a gente vive bem com 300 mil e tal, não, né? Pô. Pô, é o salário de pelo menos 1%, nem isso, meio por cento da população aí e tal. Então, por que eu tô me mexendo nesse embrolho, me metendo nisso daí, chega isso daí, sabe? Mas tem propostas aqui. E tem uma galera por trás ali. Isso é doido também, né? Quando a gente. Você tem 3 em casa que estão em forte crescimento, né? 3 vidinhas lá, né, seus filhos. Mas quando você vai lá na empresa, que você vê toda aquela galera, todas aquelas famílias. E aí você vai começar a sentir assim, cara, quanta gente tem aqui. Tô dizendo que é dependente da gente, né? Mas olha quanta coisa tá amarrado dentro daquela construção, né? Quantas famílias? Quantas Quantos famílias? ancestrais? Quantos rolos? Quantos BOs? Quantas infâncias de merda, entendeu? Ah. É muita coisa que a gente tem que saber. Eu vou até te dar uma reflexão, né? Você, dentro da magnitude, aqui a Voz a gente tem 15 colaboradores, é uma coisa um pouco menorzinha. Eu tava num Natal do ano retrasado. Tava um pouco triste, assim, porque a área de conteúdo dá uma caída em dezembro e janeiro é ruim. E aí um amigo meu chegou e falou assim, cara, você tá maluco? Você tem noção que hoje, no dia da ceia, você tem noção quantas famílias estão diretamente relacionadas ao que você construiu, celebrando o dia de hoje? Eu falei, como assim, cara? Me explica. Ele falou, você tem noção de você parar agora, na sua tristeza aí, tudo que tá rolando? Você tem noção de quantas felicidades você tá diretamente proporcionando na mesma noite de hoje? Não faz muito sentido você tá triste. Aí ele falou, então conta ali, ó, 5 de uma família, 5 de outra, assim, 3 de um, 2 de outra. Olha quanta gente feliz dentro da construção que você fez e nascendo nessa tristeza. Eu falei, puxa, mas eu só tô com aqueles meses, aquelas angústias. Ele falou, não, cara, tem muita coisa se transformando que você não tem nem noção. Vamos pro próximo mês, vamos pro próximo dia, vamos pra próxima meta. Tem um monte de gente lá que, de alguma forma, tá sendo construída. Você já parou pra pensar o tanto de família que no dia da ceia, é um dia muito de celebração, já que a gente tocou tanto em Deus e Jesus, tá diretamente envolvida pelas construções que você fez? Você tem noção que o cara lá de cima te fez replicar isso absurdamente? Eu às vezes tenho, às vezes não. É. Às vezes eu tenho, eu penso. No último evento de cultura, a gente faz um evento bem legal, Legal. premia funcionários, é muito legal, a gente tem uma cultura muito forte lá. E aí, a filha de uma funcionária que tava sendo premiada, ela chorou de ver a mãe sendo premiada. Olha aí, tá vendo? É Subiu sobre no isso. palco, E a É. mulher chorava pra caramba, e ela é maravilhosa, eu gosto muito dela, tá até falando com ela agora há pouco. Isso foi. Eu vi as pessoas assim, teve uma funcionária que me mandou uma mensagem e falou assim: depois que eu entrei na sua empresa, eu tô realizando um sonho, Olha que eu vou legal. comprar um apartamento. Aí mandou ela e o marido segurando o negócio das chaves Que e da tal. hora. Isso tudo é uma mensagem clara de Deus que tá assim, ó, Valeu a pena. valeu a pena, você tá no caminho certo, você tá, sabe, contribuindo, você tá, quer crescer, né, e contribuir. Sim, você tá sim, eu crescendo, acredito muito tá nisso. contribuindo. Então isso pra mim é muito legal. Nesse momento eu tenho. É. Nesse momento. No dia a dia, eu não consigo ter essa visão ainda. No dia a dia, eu fico tão imersa, né, em vamos resolver, vamos atingir mais pessoas, não sei o que eu não consigo olhar pro todo. Mas frequentemente Deus me dá esses insights, ele me lembra disso agora que você falou, até no Natal, eu falei, cara, quantos natais, quantas famílias foram transformadas e tiveram uma ceia, tiveram Sim, isso aqui. sim. Mas isso é uma baita responsabilidade, né? Não, é uma baita responsa. Uma baita Grandes responsabilidade. poderes trazem grandes responsabilidades, né? Pois é, a avó do Homem-Aranha, É, o tio né? do O tio Homem-Aranha, Homem-Aranha, pois é, é. Tio bem, né? Eu te perguntei isso porque em seguida, naquele dia lá, não sei se era 23, 24, mas ele usou uma reflexão muito legal. Alguns momentos a gente pensa em desistir. Às vezes a gente chora no banho, que eu sempre falo pra galera, cara, se você chora no banho, ou na mina, se você chora no banho que você tá empreendendo aí, é super comum, porque é muito solitário ser empreendedor. Em algum momento você pensou em desistir? Quando às vezes eu fico irritada, não um lapso assim, vou jogar, né, assim, uma coisa de 30 segundos e já, então assim, já existiu assim, né? Não posso chutar o balde, não, que tem que secar, né? É, exatamente. Mas isso não dura mais do que um minuto. Por que não dura mais do que um minuto? Porque eu nunca tive um plano B. O plano B é fazer o A dar certo, então não tem plano B, entende? Meu plano B é fazer o A dar certo.
Às vezes a gente chora no banho, que eu sempre falo pra galera, cara, se você chora no banho, ou, né, mina, se você chora no banho que você tá empreendendo aí, é super comum, porque é muito solitário ser empreendedor. Em algum momento você pensou em desistir? Eu- Comum, porque é muito ou, né, mina, se você chora no banho que você tá empreendendo aí, é super comum, porque é muito solitário ser empreendedor. Em algum momento você pensou em desistir? Quando, às vezes eu fico irritada, dá um lapso assim, vou jogar, né, assim, uma coisa de uns 30 segundos e já então assim, já existiu assim, né? Não posso chutar o balde, não, eu tenho que secar, né? Exatamente. Mas isso não dura mais do que um minuto. Por que não dura mais do que um minuto? Porque eu nunca tive um plano B. O plano B é fazer o A dar certo. Então não tem plano B, entende? Meu plano B é fazer o A dar certo. Se o A não tá dando certo, vamos recalcular a rota. É alguma cagada que a gente fez no meio do caminho, a gente resolver isso aqui. Não tem como, no Brasil, um país desse tamanho, uma coisa não dá certo. Não tem como o negócio não dar certo. Se não dá certo é má gestão, ou o produto é ruim, alguma coisa tá acontecendo. Você não tá atualizado com as coisas novas do mercado, que nem agora é AI, um monte de outras coisas. Mas não tem como uma coisa não dar certo. Se não deu certo, a gente tem um problema de gestão. É isso. Então eu não tenho plano B. Meu plano B é fazer o plano A dar o plano A dar certo. Muito bem. E a gente tá falando de uma Teacher dos Famosos, que é um produto, agora é uma rede, que a gente teve aqui em primeira mão. Quantas pessoas envolvidas direta e indiretamente nessa construção? Diretamente, entre PJs e CLT, a gente tem 76 pessoas. Nossa, é muita gente. É São dois bastante. andares, né, no prédio. Já são 2 andares do prédio. A gente começou 12 metros quadrados, se você pensar assim, né? Tem jurídico, tem financeiro, tem comercial, tem que ter tudo que uma empresa tinha antes, meu RH é terceirizado. Agora tem que ser RH dentro, RH fora. Então você vai crescendo em proporções, né? E a gente agora, no próximo até julho, vai ter mais novos 7 funcionários novos, que a gente não pode contratar porque tem espaço físico, construir Você tá reformando. Exatamente, eu dou socorro, entendeu? Aí no meio da reforma já pegamos outra. Então assim, a gente vai cuidar, se você brinca, a gente entra no escritório, né? Daqui a pouco tudo assim, ó. É uma mesa, Vira uma um mesa, uma baile, mesa. É, a gente tá com um problema que geladeira tá pequena, entendeu? Pra marmita, sabe? Então a gente tem essa questão. São 12 36 problemas, a gente pessoas, fala. Mas muitos são de home office também, né? Eles trabalham de casa e aí eles, porque não são dentro do Brasil, ou porque não estão em São Paulo, principalmente no corpo pedagógico a gente tem essa estrutura, né? Que é mais, acontece melhor. Agora, a parte administrativa e a parte comercial não tem como estar fora. Dentro da nossa cultura é patrocínio, é tocar buzina, é meta, é pressão. SDR tem que estar lá, né? Exatamente. É o closer que vai falar, que vai fechar quantas metas por dia. Quantas você fez? Não fez venda? Cara, o que tá acontecendo? Dá pra chegar pra bater meta, tem que ficar até o final do dia. Não dá pra você sair antes. A gente tem isso, essa cultura da loucura mesmo. E isso a gente deixa muito claro, até na internet, para que as pessoas vejam que aqui é a cultura de vendas. Nós somos uma empresa de vendas. Isso aí. Porque é através do nosso produto que as pessoas têm a vida transformada. A gente precisa vender. Entende? Então não é porque a gente tem um lado muito humano, um lado muito acolhedor. As pessoas que estão trabalhando com a gente, todo mundo fala, nossa, que atmosfera boa. A gente, tem uma atmosfera incrível. Mas a pressão existe. Quem não sabe lidar com a pressão não fica. Não dá pra você chegar lá achando que, que legal. Não, funcionário bom. É aquele funcionário que rende. Não é aquele funcionário que é legal, não, isso só não adianta. E cresce todo mundo junto. E cresce todo mundo junto. Todo mundo tem que saber tomar feedback e as coisas Muito têm bem. que funcionar assim. Maravilhoso. Cara, eu quero te liberar, que eu quero te liberar nessa sexta-feira, né, de uma semana toda cheia. É sempre uma delícia conversar com você. Obrigado por você ter Eu topado. venho sempre, de eu venho conversar. sempre. É boa, de ter topado de conversar. Eu queria só te fazer algumas perguntas, assim. Além da Bíblia, que é parte crucial do seu dia a dia, eu sei que você faz o seu devocional e lê sempre ela. O que mais que você consome, assim, pra eu carregar de você? Se você fosse jogar na minha mochila algumas dicas, pode ser um filme, um livro. Eu queria saber como é que eu carrego um pouco de Carol comigo. Tá, eu sou uma leitora assídua. Tá, Eu boa. adoro, eu leio pra caramba, eu gosto muito de ler. O que mais que você consome, assim, para eu carregar? Além da Bíblia, que é parte crucial da delícia conversar com você. Obrigado por você ter Eu topado venho sempre, De eu venho conversar. É sempre. boa, de ter topado de conversar. Eu queria só te fazer algumas perguntas, assim. Além Eu queria só te fazer alguma que é parte crucial do seu dia a dia. Eu sei que você faz o seu devocional e lê sempre ela. O que mais que você consome, assim, pra eu carregar de você? Se você fosse jogar na minha mochila algumas dicas, pode ser um filme, um livro. Eu queria saber como é que eu carrego um pouco de Carol comigo. Tá, eu sou uma leitora assídua. Tá, Eu boa. adoro, eu leio pra caramba, eu gosto muito de ler. Então tem alguns livros que eu recomendo muito que, se você quiser entender um pouquinho mais sobre você, ter uma visão melhor de autoconhecimento, são 2 livros que eu recomendo muito. Um é O Poder da Ação. Moderação. É um livro fácil, com exercícios, a leitura gostosa, passa rápido. Meu filho de 12 anos leu e amou. Legal. E o outro é, acho que em português é isso aí. Se não for, depois eu corrijo. Desperte o seu gigante interior. Desperte o seu gigante interior. Isso, que esse é do Tony Robbins. O primeiro é do Paulo Vieira, o Que é um segundo gigante, né? que é um gigante. Sou fãzaça dele demais, assim. Os dois são gigantes. Hoje, pra mim, o Paulo, na área de desenvolvimento humano, ele é o maior. Sim. Ele é absurdo. Pra mim, é só ele e o Tony Robbins, assim. Tem até similaridades. Sim. Eu já fiz a emissão do Tony, acho que 3 ou 4 vezes, né? Eu fiz online, né? Aham. Então eu lembro na pandemia, foram 3, foram 4. A do Paulo eu já fiz várias vezes também, já fiz várias vezes o método 6. Então tem muitas similaridades. O primeiro é do Paulo Vieira, o Que é um segundo gigante, né? que é um gigante. Sou fãzaça dele demais, assim. Os dois são gigantes. Hoje, pra mim, um pouquinho mais sobre você, ter uma visão melhor de autoconhecimento, são 2 livros que eu recomendo muito. Um é O Poder da Ação. Moderação. É um livro fácil, com exercícios, a leitura gostosa, passa rápido. Meu filho de 12 anos leu e amou. Legal. E o outro é, acho que em português é isso aí. Se não for, depois eu corrijo. Desperte o seu gigante interior. Desperte o seu gigante interior. Isso, que esse é do Tony Robbins. O primeiro é do Paulo Vieira, o Que é um segundo gigante, né? que é um gigante. Sou fãzaça dele demais, assim. Os dois são gigantes. Hoje, pra mim, o Paulo, na área de desenvolvimento humano, ele é o maior. Sim. Ele é absurdo. Pra mim, é só ele e o Tony Robbins, assim. Tem até similaridades. Sim. Eu já fiz a emissão do Tony, acho que 3 ou 4 vezes, né? Eu fiz online, né? Aham. Então eu lembro na pandemia, foram 3, foram 4. A do Paulo eu já fiz várias vezes também, já fiz várias vezes o método 6. Então tem muitas similaridades, é uma transformação profunda. Então, é legal. E o livro dos dois, pra mim, pra quem quer começar nessa área de desenvolvimento, de saber mais, programação linguística, sabe, PNL, outras coisas. Eu gosto muito de ler, muito. Sou muito. Seu moral dos sonhos? Então, isso aí é fantástico, tem que ter. Você continua com ele firme e Moral da forte. vida extraordinária, moral dos sonhos, pode chamar como você quiser, com tudo que você faça. É isso aí. Abacuque 2:2, né? Escreva, né? O seu coloca nas tábuas, coloca lá em cima pra que todo mundo que passa consiga ver. É exatamente isso, sabe? Tá na Bíblia. Ah, mas a moral dos sonhos tá na Bíblia, cara. Deus tá falando pra você fazer. Se você não fizer, pô, tá perdendo tempo, você tá vivendo um dia após o outro só. Tem que ter. E é impressionante. Tudo que a gente coloca. Ó, posso mostrar uma coisa? Pode, vai lá. Você tem nas suas fotos? Eu tenho. Ah, é? Você tem em casa físico lá, colado Tem, também. olha só. Pra quem não sabe, o Moral dos Sonhos, você pega todos os seus sonhos, você reúne sua família e você vai colando. O Paulo, eu aprendi isso Paulo Vieira também, mas. Você fez mais? Não fiz, eu acompanho todo mundo. Eu sou generalista, eu tenho um pouquinho de cada um. Sim, mas é legal. O Moral dos Sonhos, ele é bem libertador. O meu tem, lógico, que tem o Mickey lá também, né? Tem um link? Tem, poxa. Peraí que eu tô pagando as Não, vai lá, mensagens aqui, ó. vai lá. Oh, meu Deus, você tem tanta coisa. Você tem as fotos com todos os seus Moral dos Sonhos? Tem, olha aqui, eu tava pagando um por um, mas não dá, aqui, ó, pronto, ó.
Ah, que legal. Esse aqui é um deles, entendeu? Eu tenho esse aqui, ó, que é um deles, tá vendo? Aham. Eu quero, agora eu comecei um canal no YouTube, então eu já pus aqui uma placa de 1 milhão. Legal. Aqui o carro que eu quero, aqui uma viagem que eu quero fazer, aqui a casa que a gente quer comprar nos Estados Unidos. Que legal. Aqui, ó, esse aqui eu já realizei. Esse daqui é um shape, que eu Fazer vou o comprar, shape. fazer o shape nas poses aqui magrinha e tal, não sei o que, eu quero fazer um shape Legal. top. Então, Aqui a gente tá falando uma capa de revista ou é o cabelo ali? não, aqui é uma capa de revista de negócios. Ah. Mas capa de verdade. A gente tá falando de uma capa de uma grande revista de verdade, porque Sim. a gente sabe, né? Não, se pagar, você Você aparece. paga, você aparece. É. Eu quero a convite, que é um negócio real, entendeu? Capa de revista, mídia, isso aqui representa isso aqui pra mim. Ah, Caramba. eu não acho legal esse negócio de pagar. Pagar pra estar no programa, pagar pra sair na revista, pagar. É. Pô, se eu sou boa mesmo, você não tem que pagar. É, não, orgânico. Orgânico, senão é não maravilhoso. interessa, é. Pequenas empresas, grandes negócios não cabe mais pra ti, porque o nome já não cabe, né? Não, cabe em todo lugar. Mas a gente pode ensinar pessoas que estão começando, como começar, porque a gente também começou pequeno. Isso é uma Sim. coisa que eu sempre falo, você não precisa ser grande pra começar, né? Você tem que começar pequeno, alto pequeno, pra que Deus coloque no muito. Então, qual que você vai fazer hoje? Você vai fazer pão de mel, então vai ter pão de mel É isso agora. aí. Vai com tudo. E uma coisa que as pessoas me perguntam, que é muito legal, que é assim, mas como é que eu encontro o meu propósito? O que eu faço pra encontrar o meu propósito? Eu costumo dizer que a gente só encontra o nosso eu arrancando. E vai com tudo. E uma coisa que as As pessoas me perguntam, que é muito legal, que é assim, mas como é que eu encontro o meu propósito? pessoas que assim, mas como O meu propósito. O que eu faço pra encontrar o meu propósito? Eu costumo dizer que a gente só encontra o nosso eu arrancando Vai, super cuidado pra estragar sua blusa. Como que a gente encontra o nosso propósito? A gente só encontra o nosso propósito quando a gente tá vivendo a nossa real identidade. Porque sem viver a sua real identidade, você não encontra o. Não é você que encontra o propósito, é o propósito que tem que te encontrar. Sim. Entende? Isso eu aprendi com o Paulo Vieira e com a Camila Vieira. Se a gente, eu sempre perguntava, como é que a gente encontra o propósito? Será que eu encontro o meu propósito? Quando você vive a sua real identidade, você sabe pra que você descobre pra aquilo que você veio fazer nessa terra. Aquilo que você veio fazer aqui agora. Então não tem como você encontrar o teu propósito te encontrar, se você tá vivendo uma vida com crenças que te cegam, crenças de identidade, capacidade, merecimento que te cegam e te inviabilizam qualquer possibilidade de sucesso. Sim. Então você vê, né? Você sabe que eu tive um salário muito maravilhoso no lado executivo. A Voz tá completando agora 5 anos, tem o Vale da Morte das empresas, etc. Eu sempre lembro do meu VR, que era uma coisa maravilhosa, né? Você poder comer com dinheiro dedicado aquilo, é um cartãozinho que você fica passando, e aquele salário gostoso. Durante um bom tempo, foi difícil eu atingir o que eu tinha naquele dia 15 e dia 30, que é maravilhoso. Mas era tão gratificante todo o restante que acontecia em volta, que eu sentia que eu tava em flow, mesmo que o dinheiro não tivesse ainda chegando na mesma proporção que eu tive como executivo. E aí um dia pegando meu filho na escola, eu falei assim, cara, tipo, são 1h30 da tarde, tô pegando meu filho, coisa que 4 anos atrás, seria uma doideira, impossível. Aí eu acho que aquele dia o cara lá de cima jogou uma chave e falou assim, cara, é sobre isso daí. Não tô dizendo que você tem que pegar o seu Você filho na troca isso escola. pra um Não, nunca mais, nem pelo salário gostosinho maravilhoso de 15 dia 30. Uhum. Até porque hoje eu tenho uma conexão com os meus filhos completamente diferente do que eu tinha naquela época que eu tinha que doar meu tempo ali. Lógico, e também eu sempre falo aqui nesse programa, cara, não quer dizer que você tem todo mundo tem que ser empreendedor. Ser carreirista também é muito legal. Eu sou casado com uma mina de RH, meu. A mulher é uma baita redinanta, carreirista. Eu admiro, amo de paixão. Quando fala de empreender pra ela, eu falo, cara, não é o que eu gosto. Mas ela fala assim, puxa, mano, outro dia eu mandei uma foto pra ela, tô pegando pequenininha, que ela falou que inveja, mano, eu tô indo pra uma reunião que eu não queria ir, tá ligado? Eu falei, puta, não tem preço. Então essa liberdade, acho que encontrar o propósito é quando você tá em flow com o negócio, né? Foi tão flow que a gente tá falando aqui um tempão, tá correndo um tempo, uma delícia, isso. A minha assistente tava no carro, ela falou assim, meu Deus, eu posso entrar? Eu falei, vem aqui. Ah, não, fala pra ela entrar, fala pra ela entrar. Eu queria agora, cara, tem um pedaço, já que você me liberou aqui com o seu tempo, tem um pedaço que a galera ama aqui nesse Vamos programa, lá. que é o limão e a limonada. É o perrengue. A gente entende que os percalços da nossa vida são o que faz a gente dar passos pra frente e subir a escadinha. Você tem um tijolão aí da sua vida? Eu tenho vários perrengues, vários limões, que me fizeram fazer grandes limonadas, limonada suíça. Esse negócio louco que vocês mandaram. O primeiro deles foi quando eu comecei com 600 reais. Faz a gente dar passos pra frente. Entende que os... É o perrengue. A gente entende que os... pedaços, já que você me liberou aqui com o seu tempo, tem um pedaço que a galera ama aqui nesse Vamos programa, lá. que é o limão e a limonada. É o perrengue. A gente entende que os percalços da nossa vida são o que faz a gente dar passos pra frente e subir. E os percalços da nossa vida são o que faz a gente dar passos pra frente e subir a escadinha. Você tem um tijolão aí da sua vida? Eu tenho vários perrengues, vários limões, que me fizeram fazer grandes limonadas, limonada suíça. Esse negócio louco que vocês mandaram. O primeiro deles foi quando eu comecei com 600 reais, que eu me vi, eu entrei numa sala, eu falei, meu Deus, isso aqui, o piso é horroroso, a parede tá mofada. Como que eu saio de uma situação dessa pra uma empreendedora, pra alguém que tem uma escola, pra um lugar que eu transforme isso num lugar que seja, não é possível as pessoas virem aqui e com 600 reais? Cara, eu quero um milagre. É, eu quero um milagre. E exatamente isso que a gente aprende a fazer quando a gente tem um limão, fazer uma limonada. A gente precisa de milagre. Porque eu descobri uma capacidade absurda de negociar com pessoas e oferecer, né? Olha, você me ajuda com isso, que eu te ajudo com isso. Uma permuta aí nasceu. Eu falei, cara, eu ofereci pro pedreiro dar aula pra filha dele, se ele arrumasse minha parede e me cobrar. Entende? Que legal. Então, isso pra mim, ofereci pro menino do panfleto, vejo mensalidade. Então, isso fez de mim uma pessoa que acredita naquilo e depois o resultado me mostrou que sim, é esse o caminho. Porque às vezes a gente fala, putz, vou fazer isso, mas será que vai dar certo? Será que não vai? Eu sempre acreditei que teria que dar certo. Então, quando eu entrei, eu falei, se esses são os recursos que eu tenho hoje, eu tenho que fazer o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho. Então, se eu tenho limão, o que dá pra fazer com esse limão? Tem que fazer a melhor limonada, que é a chance da minha vida, no Sai Masterchef, daqui, né? No Masterchef eu tenho limão, e agora? O que eu tenho que fazer com isso, entendeu? Então, a minha vida, aliás, eu sempre brinco com meu marido muito falo sobre isso. Você quer ver meus picos de crescimento absurdos, você me põe na frente de um abismo. Eu funciono muito sob pressão. Entendi. Muito bem sob pressão. Então, todas as vezes, assim, pode ser até um boleto novo. Eu já tenho uma ideia nova. Aí eu falo, pô, Deus, eu queria ter esse impulso todo sem precisar, né? Desses momentos, assim, que eu fico educando meu cérebro. Toda vez que eu quiser crescer, eu tenho uma situação BO, eu quero isso, né? Então, eu tô tentando transformar isso, mas eu sou muito movida a desafios. Agora, o tempo que você, desde que o pouco que você ficou em CLT, como que você era como funcionário ali antes? Maravilhosa. É. Não é por nada não, era uma funcionária excelente. Eu sempre tive uma ideia nova. Aí eu falo, pô, Deus, eu queria ter esse impulso todo sem precisar, né? Desses momentos, assim, que eu fico educando meu cérebro. Toda vez que eu transformar isso, mas eu sou muito movida a desafios. Agora, o tempo que você... tive postura de dono. Então eu cuidava, eu ficava mais precisasse, eu, sabe? Eu dava o meu melhor, eu tinha muita ética. Dando aula nas escolas, muita gente queria fazer aula comigo particular. Eu nunca aceitei. Eu nunca aceitei porque eu achava que isso era uma baixaria. Eu falei, como que o cara tá me dando emprego? Eu tô, né? Eu Pulando, tô né?
né, passando por cima do cara aqui, tô tirando o pão dele, pondo. Não, porque para ganhar um pouco a mais, que seja muito a mais, que eu ganhava R$ 6 naquela hora, naquela época. É uma miséria, é uma miséria. Mas não importa, se eu aceitei trabalhar por esse valor, o BO é meu. É isso aí. Eu que me vire, eu que então saia, monte um negócio e não pego o cliente de ninguém. Eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Que legal. Mesmo sem saber que se um dia eu ia ter escola ou não. Entende? Então, eu sempre fui muito prestativa, eu quis... E olha, é tão legal isso, que a vida devolve. Porque meus funcionários têm esse mesmo perfil. E os que não têm, saem. Porque eles não sobrevivem. Todo mundo muito proativo, todo mundo que faz, que acontece, que se precisar fica pau pra toda obra, sabe? Que legal. Isso é muito legal, a gente tem uma troca muito boa. Fazer essa cultura é algo muito difícil e construir isso é uma dádiva. Parabéns por você conseguir, porque a gente sabe que hoje o capital humano é o mais difícil. É o mais difícil. Das empresas. Sua esposa é do RH, você sabe. É o mais difícil. É muito, Sim. muito. Mas a gente só consegue construir isso se você viveu isso. Né? Eu até brinco. Às vezes a gente tem que ver quem a gente ouve, porque tem muito empreendedor de palco que nunca assinou uma carteira, mas quer te ensinar a empreender, quer te ensinar a lidar com pessoas. Cara, você tem que entender o BO do dia a dia para você ver se você realmente sabe ensinar outras pessoas. E isso é uma coisa que a gente vive muito. Eu acho que você só ensina, você só consegue levar alguém até o lugar que você chegou. Se hoje a gente tem uma empresa que a cultura é baseada nesses valores, é porque eu vivi esses valores lá atrás e eu me doei primeiro. Primeiro a gente serve, para depois alguém nos servir. Primeiro a gente dá, depois a gente recebe. E é legal que nessa construção, depois você me conta quando a gente se encontrar daqui uns anos, que as pessoas que você está formando agora, que estão comprando um apartamento, que estão se tornando líderes, vão levar um pouquinho dessa cultura e um pouquinho dessa Carol, e aí vai perpetuar, e um dia a gente passa a não existir na matéria desse plano e isso vai se continuando, né? Que aí a galera chama de legado, né? Eu levei meu filho sábado, eu moro em frente ao cemitério do Morumbi, e o túmulo do Senna ali em frente. Aí meu filho queria passear, é tão bonito aquele cemitério que ele faz um convite. É o Getsemane? Não, é o Morumbi mesmo. Ah, o cemitério do Morumbi. Eu falei, João, você quer ir lá ver o Senna? Porque ele conhece o Senna da série, né? Ele é um novinho. Peguei ele, fui andando, né? Cheguei lá no túmulo, tá lá o bonezinho do Nacional, aquele clássico, nós vivemos o Senna, né, da nossa cidade, a fotinha do Senna, e eu tirei a foto de 4 flores que estavam lá, com cartinhas escritas à mão. Qual a mensagem que eu queria passar pro João, né, de 6 aninhos? Filho, você tá vendo o que esse cara construiu, mesmo depois, ele vai fazer mais tempo de morto do que de vivo, né, ele morreu com 33, já faz 31 anos, ele morreu. Aí eu falei pro meu filho, você tá vendo a fotinha, o boné, o que essa moça, que era uma mulher que tinha escrito a flor, escreveu? Ele falou, sim, pai, tudo muito bonito, né, mas eu quero ir embora. Aí eu falei, tá bom, filho, a gente já vai embora. Mas deixa eu te passar aqui uma coisa importante. Esse cara ficou tanto pouco tempo em terra, e faz quase o mesmo tempo que as pessoas respiram e vêm aqui. Todo dia, 1º de maio, que é o dia do trabalho, o dia que ele faleceu, bomba o cemitério de fãs. E meu filho sempre perguntava, por que esse monte de gente vem, gente precisa de macacão, capacete da Honda e tal. Aí eu falei pra ele, sabe aqueles dias que você vê, que você me perguntou, quem são essas pessoas? Eles vêm aqui. Mas eles vêm fazer o que aqui, filho? Eu não sei o que eles vêm fazer aqui. Mas eu tenho certeza que esse cara deixou alguma mensagem no coração de cada um deles. Então é importante que você seja um menino suficiente pra quando você deixar de existir aqui, você tenha, né, pessoas. Ele não entendeu bolufas aqui, ele pegou só um pouquinho. Aí eu vim no caminho, porque eu não sei o que me levou até lá também. Eu nem sou tão fã de automobilismo. Falei, por que eu fiz isso, né, cara? Aí me deu sabe aquele fogo que dá na gente? Eu falei assim, cara, eu preciso fazer algo nesse plano aqui que vai deixar pros próximos anos. E aí eu não sei o que é, tô conversando com a Mia todos os dias, né? Eu converso muito com ela. Mas eu sinto que tem algo que a gente tem que construir pra deixar pra todos os anos. Aí eu te faço a pergunta, dentro toda essa volta pra te fazer a pergunta. O que você quer deixar pra todos os anos, depois que a Carol não estiver mais em matéria? O que você imagina pros próximos anos? Aí eu te faço a pergunta, dentro toda essa volta. Que a Carol não estiver mais em matéria, o que você imagina pros próximos anos e o legado que você quer construir? O legado que eu quero construir, ele é baseado no acreditar. Acreditar em si, acreditar numa força maior, você pode chamar de Deus, você pode chamar como você quiser, mas acreditar que existe algo maior do que aquilo que a gente acredita pra nossa vida, sabe? Porque quando você acredita, você tem mais fé, você age, e suas atitudes, as suas microdecisões no dia a dia, elas são moldadas por aquilo que você verdadeiramente acredita na visão macro. Então, os seus resultados são maiores. Quem tem fé, tem uma resposta diferente pra cada diversidade da vida, tem uma reação diferente. Então, eu acreditar, mas não acreditar, eu acredito, mas eu acho. Eu acreditar na certeza de que você pisa, você põe o pé e Deus dá o caminho, sabe? Perfeito. Isso é fundamental e transformador até para as pessoas que querem empreender e não têm coragem. É isso aí. Porque elas nunca se viram empreendedoras, elas nunca comecem a ver, pisa, vai, faz a primeira vez, acredita. Por trás daquele Seja gato tem um otimista. leão, né? Exatamente, acredita, você pode ir além. Então, acho que o meu legado tá muito relacionado ao acreditar, ao ir além, né? Que eu acho que é trazer pra fora a sua melhor versão. E você só faz isso quando você, de fato, acredita em algo maior. Muito bem, agora pra encerrar, eu queria que você contasse onde a galera te encontra, até quando o seu arroba fica teacher dos famosos. Eu queria que você contasse onde a galera te encontra, até quando o seu arroba fica teacher dos famosos, porque daqui a pouco vai ficar, isso não muda, né? Mas onde está a Carolina Diniz? Como que a galera encontra os próximos passos? Conta pra galera. Carolina Diniz, você pode encontrar a Carol Diniz no arroba teacher dos famosos. E tem também o arroba Carolina Diniz, sou eu, que é um perfil que eu deixo ali pra vocês possam um pouco mais pessoal, mais particular. Mas o teacher dos famosos é um produto, é uma marca, é o método de inglês mais rápido do Brasil, então você deve encontrar, não você pode, você deve encontrar no YouTube, no TikTok, no Instagram, em todos os lugares você vai ver a gente posta dicas, vídeos e coisas que vão agregar pro teu inglês. Você não vai ver diquinha de inglês, que diquinha de inglês você não precisa disso, não vai por mim, você não vai te ensinar inglês. Mas você vai encontrar uma forma de aprender inglês, entende? É um meio ou uma forma, né? Vai encontrar uma forma de aprender inglês. Perfeito. Agora, por último, lá eu não consegui fazer na outra gravação contigo, eu queria que você deixasse como legado aqui digital uma mensagem pro Lucas, pra Maria Luísa e pra Giovanni, e claro, pro Bruno, seu cônjuge, que constrói, né, edifica a família, olhando naquela câmera, depois a gente encerra. Os três de uma vez, Como você quiser, só fala mais perto do Vou mic falar aqui. Isso. Né, edifica a família, olhando naquela câmera, depois a gente encerra. Vamos lá.
É, Pros três um de uma pouquinho- vez? pros pra três de todos, uma- né? como Tá. você quiser, só fala mais perto do Vou mic falar aqui, ó. Isso. Bruno, amor, vou falar amor, porque se eu falar Bruno ele fica bravo. Amor, Giovana, Maria Luísa e Lucas. Presta bem atenção no que eu vou falar. Vocês são infinitamente importantes na minha vida. Vocês são uma das razões pelas quais eu acordo e vou dormir todos os dias pensando em transformar esse mundo. Vocês me fizeram ser uma pessoa melhor. É por vocês e para vocês que eu faço boa parte de todas as coisas que eu faço. E esses dias eu estava pensando sobre isso e eu quero que vocês saibam, eu não tinha verbalizado isso para vocês ainda, mas eu gostaria muito de experienciar mais milagres e ver o agir de Deus na minha vida. E no momento que eu falei com Deus sobre isso, Ele me mostrou vocês. Então, antes de vocês, eu era uma pessoa. Agora que vocês existem, eu sou outra. E vocês existirem, o fato de vocês simplesmente existirem na minha vida, é a prova viva de que Deus opera milagres. É o grande presente de Deus na minha vida. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês e que Deus guie todos os passos que vocês derem daqui para frente. Cara, muito bom. Adoro você, de Obrigada, verdade. amigo. Eu até brinquei no dia lá, falei, puta, eu queria muito ter você no WhatsApp como minha amiga. Hoje eu tenho, eu consigo ter ali, ó. Converso com ela. O tempo dela é corrido, é doideira, eu respeito isso, mas ela topou um convite que eu falei assim, puxa, vamos ver se eu consigo puxar de novo pra documentar. E eu queria te agradecer imensamente pelo relato que a gente teve aqui e a conexão com Deus. Eu acho que é muito importante. De alguma forma, esse microfone, o seu coração e a energia que você colocou isso às 7h15 da noite, numa sexta-feira sinistra de uma São Paulo super caótica, você colocou com tanto carinho, com tanto fervor a palavra de Deus. Eu acho que muitos aí que agora, de repente, naquele limbo que você sentiu, talvez colocar um pouquinho de Deus aí possa, né? Acho que você tocou vários corações. Amém. Eu espero que tenha tocado, porque só quem já viveu, quem vive uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, pensamentos intrusivos, que era tudo que eu tava vivendo naquela época, entende o desespero que é, a solidão que é. Porque a gente ri, a gente finge que tá feliz. Ninguém finge depressão. A gente finge que tá feliz quando tá depressivo. É. Né? Então, se eu puder ter. E pra você ver que isso fugiu total do nosso roteiro, não tinha Sim, nada a ver sim, com mas o que foi a gente falou, maravilhoso, tá? foi maravilhoso. Foi, é o que tinha que ser. Aconteceu o que tinha que ter sido. Aconteceu. Então, que isso, não sei se dá cortes, mas que dê uma real e profunda transformação na vida de quem ouviu. Se tocar uma pessoa, já tô Já tá feliz. maravilhoso, é o que eu falo sempre. A gente vai dar tchau pra galera naquela câmera. Tchau, até a galera. próxima. Até Fica com a próxima. gente. Abraço Valeu. e bye bye. Tchau. Muito bem.